Em um mundo onde todos podem se tornar deuses, um garoto órfão que salvou a vida de uma garota em sua infância fez com que essa jovem donzela acabasse se apaixonando por ele em sua adolescência. Mas como a vida não é um mar de rosas, ele entrou em uma fria por ensinar a um valentão folgado, filho de um semideus, a como ser homem de verdade. Portanto, agora ele precisaria se fortalecer cada vez mais para poder conseguir se tornar um deus. A história começa nesse lugar diferenciado, onde algum aluno estava praticando bullying com outro, dizendo que iria destruir o domínio divino do que estava sofrendo o bullying em si. Esse estrume de porco era o cara que estava fazendo o que não deveria, e parece que ele tinha um exército de anões com 5.000 membros, e esse era nosso protagonista, chamado On-U, e para ser preciso, ele era o membro principal do clã resíduo de gafanhotos. O motivo para o jovem garoto ter desafiado o pedaço de escória da sociedade para um duelo como esse começou há um dia atrás, e ele atravessou esse tipo de portal, ou algo semelhante a isso, onde eles chegariam a um reino divino onde todos poderiam se tornar um deus. O dono daquele corpo era simplesmente um cara que não valia muita coisa, uma criatura piedosa que simplesmente acordou no reino divino na idade de 18 anos, mas somente recebeu o clã principal dos gafanhotos. Em uma memória do garoto, parece que ele havia perdido seus pais no caos do colégio imperial, e eles talvez ainda poderiam estar com vida. Se ele tivesse oportunidade no futuro, essa pessoa pediu para que ele voltasse e tentasse reencontrar com seus pais novamente. Por outro lado, vemos essa bela dama, que sinceramente, eu prefiro ficar calado a respeito da aparência dela. Basicamente, parece que ela estava querendo que ele se tornasse seu escravo, e alimentasse seus pássaros todos os dias, e se ele fizesse isso, ela poderia ajudá-lo a se formar no ensino médio. O manha é um pouco confuso nesse início, mas é porque cada um deles tem uma habilidade de invocar criaturas quando estiverem no reino divino, por isso que todos eles podem se tornar deuses, e essa garota tinha o poder de invocar pássaros, eu acho. Já o protagonista tinha o poder de invocar gafanhotos. O inseto de antes estava pedindo para o protagonista levar para ele 100 poderes divinos na escola, e se ele ousasse não levar o dinheiro, ele iria liderar seu exército de anões para invadir o reino divino do jovem garoto, acabaria com todo o clã principal dele, e ainda iria destruir o núcleo do prota, arruinando assim o seu futuro, apesar de ele não ter de fato um futuro brilhante pela frente. Isso fez o garoto se perguntar como que eles poderiam lidar com a dificuldade mais difícil logo no início do jogo, e com a ajuda do clã de gafanhotos, ainda assim ele nunca seria capaz de entrar em uma universidade topo de linha, e iria sozinho encontrar seus pais. De qualquer maneira, o que ele precisava fazer agora era justamente passar por aquele estrume de mosca de cabelo amarelo que já começou a atrapalhar a vida do garoto. Entrando nessa máquina, ele colocou um tipo de capacete para poder entrar no domínio divino, e após um tempo a conexão foi feita com sucesso. Avistamos nesse momento o protagonista em um lugar relativamente belo e calmo, ou pelo menos é o que parece por essa imagem. Observando aquele lugar, havia muitos gafanhotos por ali, e esse era o clã principal dele, um grupo de gafanhotos vagarosos, e nesse instante o garoto começou a verificar algumas informações a respeito dos status dele. Conforme as memórias, parece que ele tinha duas opções, o filho escolhido e o sacrifício da vida, e pediu para que o sistema explicasse o que cada uma dessas opções fazia. A primeira parte, sobre o filho escolhido, é dito que esse era o escolhido pelos céus para trazer boa sorte, e cada nível que ele ganhasse, uma habilidade com atributos únicos iria ser obtida. Já o sacrifício da vida, poderia sacrificar sua vida biológica em troca de produtos para troca de igual valor, e durante a troca os produtos obtidos eram gerados de forma aleatória durante o processo de sacrifício, e ele poderia ser usado somente durante uma vez por dia. O filho escolhido deveria ser o dedo dourado que ele viajou em busca e conseguiu. Já pelo sacrifício da vida, era uma habilidade adicional que ele conseguiu adquirir com atributos únicos durante seu estágio biológico. Então, ao que parece, ele já possuía essas duas habilidades, e com elas, ele poderia trabalhar duro para poder conseguir realizar o último desejo de seu querido pai. Mas atualmente a promessa era justamente acabar com o inseto no dia seguinte, e olhando novamente sua janela de status, percebeu que tinha algumas coisas ali que seriam bem úteis para ele no futuro. Finalmente entendendo a situação, ele resolveu arriscar, e se ganhasse ele iria se tornar o mestre, mas se ele perdesse ele se tornaria um desperdício total. No dia seguinte, avistamos essa bela donzela, e se referindo ao protagonista, ela perguntou o que ele achava de ser o escravo dela, e iria garantir que ninguém ousasse cometer nenhum tipo de bullying com o garoto até que ele estivesse formado no colégio. Mas ele rapidamente se recusou a aceitar a oferta dessa bela dama, e a mesma perguntou a respeito do que ele estava pensando, já que sem a proteção dela,
com certeza ele seria totalmente massacrado por aquele grupo de pessoas. Talvez a situação fosse como a garota tinha realmente dito, mas ainda assim ele precisava recusar, pois mesmo que ele não tivesse poder ou influência, ele ainda tinha sua dignidade para poder manter. Ele até entendia o desejo dela de proteger o garoto, mas se não tivesse mais nada para ela poder fazer de fato, então era bom que ela fosse procurar alguma coisa para poder se ocupar. Enquanto ela saía, a bela dama apenas disse que ele poderia acabar se arrependendo dessa decisão, mas parece que não, e finalmente avistamos o inseto de antes que tinha pedido para o protagonista levar os 100 poderes divinos para ele. An-Wu disse algo que eu sinceramente não entendi direito, mas basicamente ele se recusava a entregar os 100 poderes divinos, o que fez a barata de múmia ficar revoltada, já que não estava acreditando que o protagonista estava realmente retrucando dessa forma. Ele até chegou a dizer que iria realmente destruir o núcleo divino do garoto, e já que foi colocado dessa forma, então o garoto disse para o inseto tentar realmente. O estrume começou a se perguntar por que o garoto estava tão difícil naquele dia, e até percebeu que a bela dama de antes sequer tinha tentado defendê-lo também. Os filhotes de barata começaram a dizer para eles lutarem um jogo, e eles ainda não tinham vistos como que um núcleo quebrado era realmente, além de outras coisas totalmente desnecessárias também. De qualquer maneira, a escória acabou seguindo seus lacaios, e disse ao protagonista que iria conceder o desejo dele de virar somente lembranças, já que era o que ele estava realmente procurando. Essa carta ativou algum tipo de habilidade, e colocou 10 pontos divinos nela. Eu ainda não sei para o que servem esses pontos divinos, mas ao colocar os pontos nessa carta após travar no alvo, um tipo de teletransporte espacial seria criado, permitindo assim que eles entrassem em um domínio divino. Foi nesse momento que avistamos o protagonista entrando nesse tipo de portal, e aqui estava o garoto no tão falado domínio divino, e ele estava de frente para um portão gigantesco. Quando o portão abriu, ele avistou várias criaturas suspeitas, e eram justamente os anões que o inseto de antes havia mencionado, e por falar nele, aqui estava o estrume. Ele ordenou ao seu exército de anões para que eles destruíssem os gafanhotos frágeis do protagonista e destruíssem também o seu núcleo do reino divino, e assim eles fariam conforme fora ordenado. Parece que o exército dos anões era realmente poderoso, conforme os alunos conversavam, e pela aparência eles realmente aparentavam não ser poucas coisas. Enquanto isso, a bela donzela, que eu passarei a chamar de Divina Dama, mas eu só espero que eu não me arrependa disso futuramente, apenas observava tudo em silêncio. Nesse instante, o protagonista deu o comando para que seus gafanhotos explosivos atacassem, e quando os alunos olharam com mais calma aquela cena, perceberam que aquela forma dos gafanhotos era uma forma de elite, chegando até se perguntarem se o garoto não tinha um clã de gafanhotos comuns. Já esse outro achava que, mesmo que os gafanhotos tivessem atingido a sua forma de elite, eles ainda assim não seriam nada demais, pois uma escória sempre seria uma escória, isso dizendo do protagonista. Quando os gafanhotos do garoto haviam finalmente alcançado os anões, uma enorme explosão acabou acontecendo, e parece que o jovem estava relativamente confiante de suas habilidades. Voltamos para um dia no passado, onde ele estava nesse círculo mágico gigante, e ele reteve 10 milhões de adultos, no caso, dos gafanhotos, para que eles mantivessem a continuidade racial, e os 2,49 bilhões de gafanhotos seriam todos sacrificados. Após executar isso com sucesso, ele tinha 3 opções agora, e a primeira era 10 mil guerreiros goblins, formas de vida de elite. A segunda opção era o Olho da Vida, capaz de continuamente surgir emergindo da primavera da vida, para nutrir a vida e melhorar o ambiente ao redor. A terceira opção ele ganharia um artefato de nível 1, um coração estourado. Resumidamente, o garoto ficou incerto do que escolher nesse momento, mas após pensar um tempo, ele tinha finalmente feito a sua escolha, e um tipo de cristal apareceu em sua frente nesse instante. Ao quebrar o cristal em si, um tipo de fumaça começou a aparecer, e dela surgiram esses gafanhotos explosivos, e segurando um deles em suas mãos, ele jogou na direção dos anões, o que causou um enorme estrago. Tal poder com certeza não iria chegar a apagar um anão da história, mas se ele aumentasse a quantidade, isso poderia acabar funcionando, então bastava ele fazer isso mais algumas vezes. Havia bastante poeira no campo de batalha, e nem as pessoas conseguiam ver o que tinha acontecido, até que quando a poeira baixou, avistamos vários anões deitados no chão, enquanto outros estavam feridos. O protagonista, pelo visto, estava levando vantagem nessa batalha, e até a Divina Dama começou a ficar um pouco mais interessada no que estava por vir. Os gafanhotos foram na direção desse outro anão,
e o inseto de antes deu o comando para que os anões que ainda restavam, era para que eles retornassem imediatamente para o reino divino dele. Quando o protagonista percebeu que a escória estava fugindo agora, ele deu o comando para que todos os seus gafanhotos invadissem o reino divino da escória, e assim eles fizeram, causando uma grande explosão em seguida disso também. O estrume até pediu para o protagonista ordenar ao seu clã para que eles saíssem de seu reino divino, e nem parece a mesma pessoa que há pouco tempo atrás estava dizendo que faria o protagonista se arrepender de ter nascido. Os anões dele estavam sofrendo bastante, e agora ele tinha finalmente desistido, pedindo novamente para que o protagonista tirasse os gafanhotos dele de seu reino divino, para que seus anões conseguissem voltar com sucesso. Você não estava tentando esmagar o meu núcleo de domínio? Já que esse é o caso, então é natural para mim ter que esmagar o seu núcleo de domínio divino também. Esse estrume estava se garantindo porque os pais dele não iriam deixar o garoto sair dessa, mas quem procurou briga anteriormente foi justamente ele, e para finalizar, o protagonista ordenou aos seus gafanhotos que eles esmagassem o núcleo da escória de uma vez por todas. O estrume até chegou a chorar nessa hora, implorando para o protagonista parar o ataque e jurou que nunca mais iria perturbá-lo, e se ele tivesse qualquer condição que seja, bastava ele dizer que o estrume iria dar um jeito de cumprir tal condição. Mas parece que o garoto não queria nada da escória, só queria que ele desaparecesse por completamente da história, até que alguém pediu pessoalmente para que o protagonista parasse, dizendo que não tinha necessidade de continuar com isso, já que o prota já havia vencido aquele estrume de porco. Esse era o professor deles, mas parece que o protagonista ainda não tinha dado o comando para que seus gafanhotos parassem, e apesar de eles terem explodido, eles estavam causando dano ao núcleo do inseto, que começou a implorar para que seu professor salvasse ele. Apesar do professor novamente dizer para o protagonista parar com o ataque, o mesmo perguntou o que aquele professor estava fazendo ali, e parece que por ser professor da classe, ele poderia naturalmente sentir o que estava acontecendo na sala em si. Já que ele tinha colocado dessa forma, ele perguntou por que o professor não tinha feito simplesmente nada durante todas as vezes que o garoto era importunado por aquele estrume de mosca. Na cabeça do professor, já deu para ver que ele não era boa pessoa, pois os pais do protagonista não eram semideuses, então ele não tinha motivo para ajudá-lo, mas o que ele falou foi algo totalmente diferente, dizendo que explicaria o motivo se ele parasse o ataque primeiro. An-Wu tinha uma última pergunta para fazer, e era justamente se o professor, por acaso, teria parado o estrume de porco se fosse exatamente o núcleo do protagonista que estivesse sendo destruído nesse exato momento. Isso acabou deixando o professor em silêncio, e parece que o garoto realmente já sabia da resposta, e com isso ele deu o comando para que seus gafanhotos destruíssem totalmente o núcleo da escória, destruindo assim o seu reino divino por completo, já que o contrário iria acontecer com ele também caso ele não tivesse conseguido ganhar. An-Wu deu o comando para que o professor deixasse seu reino divino, e assim foi feito, e por fim vemos o estrume que estava se garantindo esse tempo todo, completamente no chão, agora sem um domínio divino, e parece que ele tinha perdido tudo com isso. O professor apareceu em seguida na classe, dizendo para o protagonista sair dali, mas parece que ele já não estava mais na sala, e esse projeto falido de esgoto disse que o garoto deveria ser completamente expulso do lugar. Nesse instante, avistamos o tão falado garoto em seu reino divino, pedindo para que seus gafanhotos reportassem a situação da batalha, e ainda restava 18.000 gafanhotos explosivos, e um pouco mais de 4 milhões de gafanhotos comuns, percebendo que deveria cultivar mais alguns gafanhotos explosivos. Os fragmentos que ele tinha conseguido do reino divino da escória de antes agora poderiam ser fundidos ao seu reino divino, e deu o comando para que assim fosse fundido. A área do reino divino dele acabou aumentando em 160 quilômetros, ficando muito maior do que antes, e parece que ele estava bem contente com o resultado da sua última batalha. Ele acabou se lembrando do que o inseto disse antes de ele sair, e parece que os pais dele eram semideuses, e não iriam deixar o garoto ter paz após ele ter destruído seu núcleo divino. Ou seja, esse assunto ainda não estava realmente terminado, e se os parentes dele realmente fossem até o garoto buscando por vingança, um grande problema poderia acabar acontecendo, e ele precisava se fortalecer o máximo possível para conseguir se proteger sozinho, sem a ajuda de ninguém. Nesse momento, o garoto tentou vender o martelo de ferro dos anões, mas parece que ele não conseguiu fazer isso, pois alguém tinha mandado uma mensagem querendo fazer uma troca com ele, onde ele ganharia um cristal de fogo de lava. Pelo que ele se lembrava, esse cristal de fogo de lava poderia aumentar a resistência do elemento aos familiares dele, e ainda por cima aumentar seu poder explosivo, o que era perfeito para o seu exército de gafanhotos explosivos. Isso fez o protagonista aceitar a troca, e vemos esse cristal de fogo de lava na frente dele, aumentando ainda mais o poder de destruição de seus gafanhotos.
Pegando somente um deles para poder testar, vemos que a explosão estava realmente muito mais poderosa do que antes, e o poder deles estava agora próximo ao que uma granada destruiria. Além disso, os efeitos de respingos de lava que agora eles produziam causariam um grande dano em área, chegando a se perguntar se ele tinha tantas granadas assim, disponíveis ao seu arsenal. Nesse instante, nessa sala especificamente, o pai do inseto de antes estava querendo que o responsável por destruir completamente o núcleo do estrume de porco fosse punido por seus atos. Pelo que essa moça disse, até o momento da investigação atual, foi justamente o filho dele quem tinha causado aquela briga toda, sem contar que o inseto tinha vários e vários casos anteriores onde ele causava bullying nos outros alunos, então com certeza ele somente mereceu o que ele recebeu. Parece que o pai da escória, que também não valia simplesmente nada, não gostou de saber que a destruição do núcleo divino de seu filho foi totalmente culpa dele mesmo, e perguntou se eles realmente não iriam pegar a responsabilidade do ocorrido. Essa era a mãe da escória, que era outra múmia ambulante que precisava ser apagada da história, mas ela disse que o que destruiu o núcleo de seu filho precisava ser punido de alguma forma, ou seja, ele deveria ser expulso do colégio. Do lado do protagonista, ele deu o comando para que seus gafanhotos usassem suas habilidades para crescerem e se regenerarem mais rapidamente. Repentinamente, o garoto acabou recebendo uma ligação da diretora Shu, começando a imaginar o que estava por vir, já que ele estava com o pressentimento de que alguma coisa ruim acabaria acontecendo. Conforme a diretora, os pais da escória da sociedade tinham ido até ela e pedido para que ele fosse punido severamente, sofrendo assim a expulsão do colégio. Mas eles investigaram aquele assunto cuidadosamente e descobriram que a invasão do domínio divino do protagonista foi feita justamente pelo resto de lavagem, que, no caso, era o filho deles. Além disso, o protagonista lutou brava e honestamente também, sem contar os vários casos em que eles poderiam provar que o filho deles vivia fazendo bullying com a U. O protagonista tinha lutado com sua própria força e conseguiu vencer sem trapacear, então eles não tinham motivo algum para poder expulsá-lo somente por causa de um resto de lavagem que não tinha o que fazer com sua própria vida, e vivia importunando os outros alunos. Pelo visto, a verdade dita acabou doendo nos ouvidos da mãe da barata, que até tentou retrucar se a diretora iria realmente defender um aluno que destruiu o núcleo divino de seu próprio colega de classe. A diretora pelo menos não se deixou levar pelo estresse dos irresponsáveis que acabaram criando um delinquente, e pediu para que a escória da sociedade na frente da diretora não distorcesse os fatos. An-Wu era um estudante que sempre seguia as regras, e mencionou novamente o fato do filho dela praticar bullying com o protagonista incontáveis vezes. Esse tipo de pessoa com certeza deve ser apagada da história, e ela ainda teve a audácia de dizer que a diretora estava somente falando um monte de besteiras, e perguntou se ela iria expulsar o protagonista ou não. Elegantemente, ela simplesmente disse que não iria fazer isso. Colocando dessa forma, dessa vez foi o esterco supremo que resolveu se pronunciar, dizendo que até poderia aceitar o fato de a diretora não querer punir o protagonista severamente, mas ele ainda precisava aliviar sua fúria. Se a diretora se recusasse o pequeno pedido que ele iria fazer, então ele não iria mais considerar a reputação da escola, e no final disso tudo, a diretora disse para o protagonista que o pai da escória iria enviar uma tropa de 1000 homens para invadir o reino divino do garoto, e não importa o resultado, eles não iriam mais perseguir o jovem An-Wu. Essa era a máxima proteção que a escola poderia prover a ele, mas ainda assim, 1000 homens de uma legião de um semideus ainda era muita coisa, equivalente a algo em torno de 50.000 soldados comuns dos estudantes, perguntando se ele realmente seria capaz de lidar com isso. An-Wu apenas agradeceu à diretora pela ajuda pelo esforço que ela estava colocando pelo bem dele, e ele iria para a escola no dia seguinte para poder encarar esse desafio. Finalizando a ligação, parece que ele tinha que se apressar para melhorar logo, e estava na hora de lançar um segundo sacrifício de vida, ativando assim sua habilidade para poder sacrificar seus gafanhotos e criar ainda mais gafanhotos que explodiam. Novamente, ele tinha 3 opções para poder escolher, e até ele gostou bastante da recompensa após sacrificar 4,8 bilhões de gafanhotos, escolhendo assim a opção 3, que era uma forma de vida de um herói familiar. Esse era o novo familiar do protagonista, de nível herói, e era relativamente poderoso, e se referindo ao garoto, mas como um deus, ele disse que precisava de uma espada. Parece que o garoto não tinha problema algum em poder oferecer o que o herói estava pedindo, e com o passar dos poucos dias que passaram, ele conseguiu cultivar muitos gafanhotos. Depois de seu poder de fé ter alcançado em torno de 100 milhões, isso iria se condensar em um ponto de poder divino, e resumidamente, ele tinha ao todo um total de 54 pontos de poder divino. Esse equipamento que ele acabou comprando custou em torno de 50 poderes divinos,
e essa era a arma que o protagonista concedia ao herói, uma espada da tempestade. Com isso, ele usou uma pequena parcela de seu poder para poder testar a espada, e disse ao protagonista que precisava de mais 3 dela para poder de fato liberar o seu poder total. Isso acabou fazendo com que o protagonista pensasse que o herói estava achando que o poder divino se dava do vento, já que isso acabaria custando uma fortuna para ele e não tinha como ele conseguir isso assim tão rapidamente. Pelo menos, não por conta própria. A batalha aconteceria no dia seguinte contra a legião de 1000 soldados do semideus dos esgotos, e ele não poderia ser descuidado nesse momento. Temos um corte para o reino divino da Divina Dama, que por sinal, tinha o nome de Qin Xuan, e vemos essa divindade meditando para aumentar o seu cultivo, até que ela acabou se perdendo em seus pensamentos. Era uma lembrança de sua infância, onde ela estava se afogando, e acabou sendo salva pelo protagonista, mas como ela não estava respirando, o garoto acabou fazendo uma respiração de beiços para poder ajudá-la, se é que você me entende. Para ela, ele merecia ser espremido até não sobrar mais nada, e o avô dela era um deus verdadeiro, além de que haviam também 23 semideuses na família dela. Quem ligou para ela logo após ela ter dito isso, foi justamente o garoto por quem ela era apaixonada, só que ainda não tinha percebido isso, e ela perguntou se ele, por acaso, mudou de opinião sobre se tornar o escravo dela. A resposta era claro que não, e ele apenas precisava pegar emprestado com ela um pouco de poder divino, e ela perguntou o que ele daria em troca para ela se ela o ajudasse com isso. Além disso, a Divina Dama acabou falando algumas coisas que acabaram chateando bastante o jovem protagonista, o que fez com que ele desligasse a ligação no mesmo instante. Isso fez a garota entrar em desespero, chegando a pensar o porquê a boca dela falou coisas tão desnecessárias assim, sem contar que isso definitivamente não era o que ela queria dizer de verdade, e ele com certeza deve ter entendido errado o que ela verdadeiramente sentia. Quem ligou dessa vez foi justamente ela, e perguntou qual era o número da conta dele para que ela pudesse fazer a transferência. No final de tudo, vemos que o herói do protagonista tinha conseguido as 4 espadas que ele precisava para poder liberar o seu poder total, ou pelo menos, parte dele. Voltando para o colégio, alguns alunos se perguntavam se o protagonista por acaso era maluco para voltar ali e enfrentar um semideus, e parece que todos já sabiam o que estava para acontecer, e eles estavam ali para verem ele fazer papel de tolo, etc. A Divina Dama apareceu em seguida, dizendo para ele não perder tempo se ele tinha pegado o poder divino emprestado com ela para poder melhorar as suas tropas. Mesmo que um semideus enviasse somente uma legião de 1000 homens para lutar contra ele, ainda assim não era algo que o protagonista de fato poderia lidar. Ainda assim, ele não tinha o que fazer e precisava se virar agora, mas ela disse que ele tinha, sim, como sair dessa. Se ele virasse o escravo dela, ela poderia entrar em contato com sua família e pressionar a família da Escória para poder parar com essa palhaçada. E como a família deles tinha somente um semideus e a família dela era muito mais influente, o inseto com certeza iria abaixar a cabeça. Eu só me pergunto o motivo de ela estar tão obcecada assim para que ele se tornasse o escravo dela. An-Wu apreciava a oferta gentil da Divina Dama, mas ele precisava retornar para o seu domínio divino e se preparar para a luta contra a legião de 1000 soldados do semideus. No entanto, avistamos esse que ainda não foi revelado a sua aparência, que se perguntava por que o protagonista era tratado de forma tão diferente assim pela Divina Dama, e ele com certeza merecia somente o pior, ser apagado da história. Tenho um forte pressentimento de que esse estrume vai fazer alguma coisa para poder ferir até mesmo a Divina Dama futuramente, somente devido à sua obsessão com ela, já que pelo visto ela o ignorava totalmente e prestava atenção somente no protagonista. Pouco tempo depois, quem apareceu foi justamente o professor que não valia o que eu tinha deixado no banheiro hoje cedo, juntamente com as 2 escórias da sociedade. Logo, ele imediatamente apontou para mostrar quem era o garoto que tinha destruído o núcleo de seu filho, e a barata de esgoto rapidamente se pronunciou, ofendendo o garoto, mas só disse asneiras aqui. O professor descartável da trama ordenou para o protagonista que ele fosse até onde eles estavam para que a luta começasse logo, mas ele se recusou a fazer isso, e disse que a luta só começaria depois que a diretora se tornasse a testemunha oficial. Esse inutilizável ainda disse que um assunto tão pequeno quanto o do protagonista, com certeza não deveria ter a diretora Shu como testemunha, e ele como testemunha era mais do que o suficiente para o garoto. Além disso, se ele não começasse logo a luta, não era para o jovem o culpar caso ele fosse rude com o garoto. A diretora apareceu bem na hora em que a mosca de esterco disse isso, perguntando quem ele achava que era realmente para poder agir daquela forma. O estrume apenas disse que achava que esse assunto não merecia a atenção da diretora, e ela deu um aviso para que ele se lembrasse de que ele era um professor da escola, e não um cachorro de um semideus qualquer. Isso, por si só, já teria feito eu abaixar a bola na hora, pegar minhas coisas e ir embora,
já que ele fez papel de banana aqui. Uma vez que a diretora estava ali, agora eles finalmente poderiam começar. E por fim ela perguntou se o protagonista estava verdadeiramente pronto, e é claro que sim. Nesse instante, o semideus dos esgotos ativou uma carta de invasão, invadindo assim o reino do jovem garoto, e ao vermos esse portão ser aberto, vemos alguns soldados um tanto quanto poderosos, eu diria. Todos esses lobos eram formas de elite da cavalaria de lobos, liderados pelo capitão da cavalaria, que tinha compreendido o poder além do comum, e uma combinação de orcs verdes e lobos terríveis. Com certeza era algo para fazer o protagonista se preocupar com seu núcleo divino. Quando eles estavam finalmente de frente um para o outro, o semideus disse que o garoto iria pagar por fazer com que seu filho perdesse seu núcleo. A cavalaria dos lobos poderia ser facilmente contada como 2 unidades de combate, e eles disseram que tinham enviado apenas uma legião com 1000 homens, mas aqui passava claramente das 2000 unidades, o que era uma trapaça total. O inseto deu o comando para que seus lobos atacassem, e logo vemos eles se aproximando do protagonista para poderem quebrar seu núcleo. Os alunos começaram a reparar que o protagonista tinha conseguido muito mais gafanhotos explosivos em apenas um dia, já que no dia anterior ele tinha o equivalente a somente uns 20.000 restantes, e agora ele tinha em torno de 7 milhões de gafanhotos. Apesar de alguns alunos acharem que mesmo assim ele seria incapaz de lidar com a cavalaria dos lobos do semideus, vemos que eles estavam um tanto quanto enganados, eu diria. Ainda assim, é dito que milhões de gafanhotos explosivos foram sacrificados para nada, e apenas alguns cavaleiros lobos foram feridos significativamente. O inseto até chegou a dizer que o protagonista era de fato um estudante talentoso, mas ele acabou encontrando algo que ele não poderia lidar. Do contrário, ele com certeza conseguiria fazer nome naquela escola futuramente. Parece que era cedo demais para o professor começar a ficar feliz pela perda do protagonista, já que repentinamente, vindo diretamente dos céus, uma enorme chuva de gafanhotos explosivos, mas com poder de explosão maior, começou a cair. As explosões foram muito maiores do que as anteriores, e nem mesmo as pessoas que estavam assistindo estavam acreditando no que estava acontecendo, e como eles ainda poderiam espalhar magma com essas explosões. A diretora perguntou se tinha algum estudante ou professor que tinha habilidade de detectar os gafanhotos e dizer as informações sobre eles, e logo vemos um aluno se prontificando, dizendo que eles eram uma forma de vida de elite de gafanhotos explosivos. Isso deixou a diretora um tanto quanto empolgada e feliz pelo garoto conseguir evoluir tanto, mas parece que o Strume de antes ainda não estava contente com isso, e deu comando para que o seu cavaleiro lobo usasse seus poderes sobrenaturais. Esses lobos acabaram ativando um tipo de barreira de gelo para impedir que os gafanhotos chegassem até eles, o que acabou atrapalhando muitos planos do jovem protagonista nesse momento. Agora restavam somente uns 500.000 gafanhotos explosivos para o jovem protagonista usar, e ele com certeza seria incapaz de vencer aquela luta. Novamente, o Strume de Mosca resolveu se pronunciar, dizendo que mostraria o que era desespero para o protagonista, e quando o núcleo dele fosse completamente estilhaçado, ele com certeza seria expulso do colégio, e a vida dele estaria sob a misericórdia do semideus dos esgotos. Ele ordenou aos seus lobos que fossem e destruíssem o núcleo do protagonista, e até a diretora chegou a pensar que estava tudo acabado agora, mas alguém disse que tinha alguma coisa gigante na frente do núcleo do protagonista, o que despertou novamente a atenção delas. No núcleo em si, o que estava lá era justamente o herói de antes, que estava esperando pacientemente pelos lobos para que ele pudesse começar a se aquecer. A única coisa que os alunos queriam saber era onde foi que o protagonista tinha encontrado tanto dinheiro assim para poder comprar aquelas 4 espadas, já que ele era um órfão. Parece que as pessoas acham que quem é órfão não é capaz de conseguir o próprio dinheiro. A diretora disse que aquele era o clã Jianfen, que nasceu com formas de vida extraordinárias, mas os alunos meio que não ligavam muito para isso, e ainda assim achavam que ele seria incapaz de lidar com o exército do semideus. Pelo andar da carruagem, aquele Jianfen não parecia ser uma forma de vida extraordinária, mas sim uma forma genuína de vida heroica. O inseto dizia consigo que esteve lutando por décadas, mas ele somente foi capaz de produzir uma única forma de vida heroica, mas o garoto era apenas um estudante do ensino médio, e ele já era capaz de ter uma forma de vida heroica tão poderosa, o que era de fato um achado. Isso acabou ativando uma inveja enorme no Strume, e ele ordenou aos seus soldados que avançassem sem parar, pois ele precisava devorar o núcleo do protagonista para que o núcleo se tornasse dele. Mas parece que não seria tão fácil assim quanto o inseto estava pensando, e o herói estava somente esperando o momento certo para poder atacar. Em questão de poucos segundos, ele foi capaz de acabar com vários lobos de uma vez só, e quando um orc soltou uma baforada de gelo para poder prender o herói, eles achavam que agora era a hora perfeita para poderem vencer.
Mas digamos que eles estavam totalmente errados, e o herói acabou ativando uma habilidade diferente dessa vez, criando assim um tipo de vórtex que causou uma enorme explosão depois disso, o que fez com que os alunos reconhecessem que aquela forma de vida era de fato muito poderosa. Os soldados do Strume estavam todos acabados agora, e ele deu comando para que o capitão da sua cavalaria tomasse a frente dessa vez, e destruísse o núcleo divino do protagonista. Mas assim que o capitão dele estava para agir, alguém apareceu perguntando para o semideus se ele realmente iria quebrar a sua promessa, e esse era alguém muito poderoso que ainda não nos foi apresentado, mas fez com que o Strume imediatamente se colocasse em seu lugar somente com sua presença. Ele disse em seguida que não iria retroceder com sua promessa, e deu o comando para que o seu cavaleiro recuasse, reconhecendo assim a sua possível derrota, eu diria. Quando esse senhor observou melhor o protagonista, parece que acabou despertando o interesse no garoto, e por fim temos um corte para o colégio novamente. É dito que como ele tinha feito um ótimo trabalho, mas ele não poderia ser complacente somente porque ele tinha uma forma de vida heroica, e formas de vidas heroicas não eram invencíveis, e com a força atual dele, era difícil para ele chegar até mesmo nas 3 primeiras notas, o que eu não faço ideia do que seja isso. O prota apenas pediu para a diretora que tinha um pedido a fazer, revelando em seguida que gostaria de mudar de classe, o que deixou o inseto de antes que sequer merece ser professor surpreso, e pediu para que o protagonista repensasse a respeito do assunto, pois ele admitia que tinha tratado o garoto de forma que não devia antes, mas ele iria mudar isso de agora em diante. Ele sabia que o garoto havia tido um desempenho totalmente fora do comum, e se ele continuasse a se desenvolver, ele definitivamente iria entrar em uma universidade topo de linha, e o dinheiro que esse Strume poderia ganhar por ser professor do garoto seria muito alto. Ainda assim, o prota novamente disse que gostaria de mudar de classe e não queria mais estar na sala onde o inseto lecionava, mas a diretora disse que ele não poderia mudar assim do nada, pois a escola tinha suas próprias regras e métodos que precisavam ser seguidos. Se ele realmente quisesse mudar de sala, ele precisaria passar no teste que seria designado pela escola, e, contanto que ele passasse no teste em si, ela seria capaz de poder ajudá-lo a mudar de classe. Dito isso, ele aceitou prontamente o que a diretora tinha dito e faria o teste, e quem resolveu se pronunciar depois disso foi justamente a Divina Dama, dizendo que também gostaria de fazer a aplicação para o teste. Com uma cara de quem estava começando a ficar nervoso com a situação, o Strume disse que, se ela tinha alguma coisa que gostaria que ele mudasse, bastava que ela dissesse que ele daria um jeito de melhorar, mas não precisava mudar de classe também. Mas ela revelou que não tinha nada que o professor fez para fazer ela querer mudar de classe, e sim que ela somente não gostaria mais de ficar ali. Logo, esse inseto foi quem resolveu se pronunciar depois, dizendo que também gostaria de fazer a aplicação para o teste em si, e devido ao garoto ser monitor da classe, o professor não estava acreditando nisso. Mas o motivo verdadeiro pelo garoto estar saindo dali, era porque ele não queria deixar que o protagonista ficasse com a Qin Xuan, e eu acredito que foi justamente ele quem tinha dito que o protagonista merecia ser apagado da história, e novamente eu acho que esse Strume vai fazer alguma coisa para prejudicar a Divina Dama, mas eu espero que não. A diretora então disse que prepararia o teste para que eles fizessem no dia seguinte, e chamou o professor para que a acompanhasse. Mais tarde, no mesmo dia, a Divina Dama estava perguntando ao protagonista como foi que ele tinha conseguido aquela forma de vida heroica, mas ele se recusava a dizer e ainda disse que isso não era da conta dela. Mas para ela, como ele tinha pegado dinheiro emprestado para poder comprar aquelas espadas, ela tinha o direito total de saber isso, e se ele não conseguisse pagar pelo valor que ele pegou, ele deveria se tornar o escravo dela para assim poder pagar o seu débito. Se ela quisesse coletar a dívida que ele tinha com ela, ele poderia começar pagando 5 pontos divinos antecipadamente, mas se ela quisesse realmente saber sobre a sua forma de vida heroica, ele com certeza não poderia dizer a ela, e por fim desapareceu no ar, talvez retornando assim para o seu domínio divino. Dentro do reino divino do protagonista, ele tinha 1 bilhão de gafanhotos comuns, 1 milhão de gafanhotos explosivos, e 30 mil dos que eram a forma de elite dos explosivos, reconhecendo que isso não seria o bastante para o teste que aconteceria no dia seguinte. A forma de vida heroica apareceu em seguida, dizendo que os cavaleiros lobos que tinham escapado anteriormente estavam se escondendo nas minas, perguntando se eles deveriam destruí-los. Antes de responder, o garoto percebeu que a cavalaria ainda não tinha sido completamente apagada, e os que escaparam, acabaram ficando ali em seu domínio divino, e deveriam ser erradicados o mais rápido possível. Mas ainda assim, acabar com eles diretamente poderia ser um desperdício enorme, e por fim, ele deu a ordem para que o herói fosse e capturasse os lobos que ainda estavam escondidos, mas eles precisavam estar com vida ainda. 2 horas depois, vemos os lobos capturados e o protagonista sacrificou o seu 1 bilhão de gafanhotos, juntamente com os lobos restantes do inseto.
Conforme o sacrifício foi efetuado com sucesso, ele conseguiu algumas coisas interessantes, como um robô mecha, uma fornalha de nível 1 e 3 torres de vigia. O robô até era bom, mas como seus gafanhotos não eram seres inteligentes ao ponto de controlarem um robô, com certeza ele não seria útil, e o mesmo se aplicava também à fornalha e às torres de vigia. Nesse instante, ele se lembrou de que tinha algumas centenas de anões ainda que ele tinha conseguido na luta contra aquele estrume de antes, que causou tantos problemas para o protagonista, e começou a pensar no que aconteceria se ele os usasse. Logo, ele ativou seus olhos de Deus para ver como eles estavam, e avistou os anões trabalhando duro nas minas, e quando perceberam que o jovem estava olhando por eles, eles agradeceram pelo protagonista ter dado a eles uma ótima vida. Após capturá-los, ele apenas tinha dado a ordem para que eles minerassem, pois parece que os talentos dos anões eram justamente minerar e também construir equipamentos, e era o inseto de antes que forçava os anões a lutarem, mesmo essa não sendo a especialidade deles. Eles tinham talento para construir equipamentos, então ele poderia usá-los como logística e recurso, e a fornalha para eles, com certeza, poderia cair muito bem. Logo após isso, o protagonista entregou a fornalha para que os anões trabalhassem na criação de equipamentos melhores, deixando os verdinhos bem felizes por isso. Do lado dos professores e da diretora, esse estrume comentava a respeito do que aconteceu recentemente e de os alunos terem pedido para poderem efetuar o teste para mudança de sala de aula, e a escola tinha dado a eles a liderança naquele teste, e queria saber o que seus companheiros de trabalho achavam disso. Esse disse que eles não poderiam achar nada disso, já que o professor que eu considero um estrume deu a eles um grande presente, pois os 3 melhores estudantes estavam simplesmente mudando de classe em coletivo, e o inseto estava realmente beneficiando todos os professores com isso. A mosca disse que não se importava sobre a divina dama e o gado suspeito que vivia perseguindo ela mudarem de sala, mas os estudantes que não respeitavam seus professores mereciam ser punidos a todo custo, isso se referindo diretamente ao protagonista. Alguns professores até acabaram concordando com esse descartável, e descobrimos que ele chegou a perder um semestre inteiro de salário devido ao incidente com o protagonista, já que ele tratava o garoto como um simples ser descartável. Por fim, voltando para a sala de aula, ele estava com os 3 requerimentos para os testes dos alunos que gostariam de mudar, tanto do inseto suspeito quanto da divina dama, eram coisas comuns de se conseguir. Mas quando o protagonista avistou seu teste, percebeu que alguma coisa com certeza não estava certa ali, pois o teste dele era de nível 10 e ele tinha que se defender contra 10.000 invasores estrangeiros, desejando assim boa sorte para o protagonista. A história continua com a diretora perguntando ao professor descartável se ele não gostaria de reconsiderar o teste do protagonista, mas conforme o inseto, ele disse que essa foi uma decisão feita por todos os professores das classes. O garoto também resolveu se pronunciar, dizendo que não importava muito, já que o professor estava apenas querendo que ele mostrasse suas habilidades, deixando o mesmo estrume revoltado pelo que o garoto tinha mencionado. A divina dama falou para o protagonista que a proposta dela ainda estava de pé, e se ele concordasse em se tornar o lacaio dela, ela iria garantir que ninguém daquela escola provocasse ele, exceto ela. Porém, mais uma vez o garoto recusou a oferta dela, dizendo que haveria após o teste acontecer, e eu agora consigo entender melhor o porquê de ela querer tanto assim ter o protagonista como lacaio. Esse pedaço de estrume não via a hora de ver o protagonista sofrer as consequências pelos seus atos, apesar de ele não ter feito nada demais realmente. O teste havia finalmente começado, e descobrimos que o teste do protagonista foi o mais difícil aplicado a um aluno até agora, enquanto outros não viam a hora do garoto se dar mal nesse exame. Para o rapaz, com certeza aquele professor sequer poderia ser chamado de homem, já que ele não passava de alguém descartável e ainda usou goblins com resistência ao fogo para poder eliminar o núcleo do protagonista. Ele estava fazendo isso propositalmente porque o protagonista havia rejeitado a sua oferta para que ele continuasse a ensinar o jovem, mas ele ainda vai pagar caro por isso. Alguns professores até chegaram a parabenizar essa mosca debilitada por ele conseguir a sua vingança, e o mesmo evitou o assunto dizendo que ele apenas estava querendo ensinar uma lição importante para o seu aluno. A única coisa que a diretora fazia era somente olhar e ver como o protagonista se desempenhava, e sendo bem sincero, essa é outra que poderia ter tomado uma atitude para poder ajudar o protagonista, mas resolveu deixar o garoto seguir com o teste. Por fim, vemos o mesmo lutando contra aqueles goblins vermelhos, mas digamos que os gafanhotos de explosão comum não tinham muito efeito contra esses monstros, já que eles conseguiram arremessá-los de volta para o protagonista, percebendo assim que isso não iria funcionar com eles. Dessa vez, ele enviou seus gafanhotos explosivos que eram aprimorados, e parece que agora as coisas iriam melhorar bastante, já que ele começou a conseguir derrotar os goblins.
A divina dama e o inseto que vivia perseguindo ela tinham concluído seus preparativos para poderem mudar de classe, e enquanto observavam, é dito que, depois de tudo, gafanhotos ainda eram criaturas inferiores. Mesmo que elas fossem cultivadas bem, eles ainda não conseguiriam lidar com uma quantidade enorme de criaturas como a que foi preparada para aquele teste, e a situação não estava nada bem para o lado do protagonista. Ainda assim, ele somente continuava com sua investida de ataques, e atualmente ele já tinha conseguido derrotar em torno de 3.000 goblins, faltando apenas 7.000 para poder concluir o desafio. Quando os goblins começaram a se aproximar do núcleo do garoto, os alunos chegaram a pensar que esse realmente seria o fim dele, e mesmo que ele tivesse uma carta na manga, que no caso era o seu herói, eles se perguntavam se realmente era possível um único ser lidar com tantos monstros. Parece que até mesmo a divina dama estava com receio do que poderia acontecer com o cara que ela gostava, e a diretora apareceu para o protagonista, dizendo que ele não precisava ir até o fim, e estava tudo bem em perder. Ela estava certa de que se ele desistisse, ele poderia crescer novamente em breve, mas ele se recusava a fazer isso, e disse que uma vez que ele tinha decidido mudar de sala, ele lutaria até seu último suspiro para poder fazer isso, não importando o custo que ele teria que pagar. Além disso, ele ainda não tinha perdido, mas os mesmos acabaram lançando uma magia de fogo em cima do herói, o que aparentemente causou um grande dano a ele, já que foi um ataque conjunto. A tensão só estava aumentando nesse momento, e o Strum estava achando que tinha conseguido fazer com que o protagonista fosse derrotado. No entanto, ainda restava esperança para o garoto, já que de repente os seus anões apareceram para poder lutar pelo seu deus. Um dos anões deu o comando para seus companheiros protegerem o seu deus, e agora os goblins começaram a ser apagados um após o outro. Parece que as pessoas que estavam assistindo reconheceram que os goblins eram justamente do inseto do início do Manhua que tinha causado aquela confusão toda para o garoto, e avistamos o último goblin finalmente derrotado. Com isso, o jovem protagonista conseguiu sobreviver a essa invasão de 10.000 criaturas em seu reino divino, e as duas damas de antes ficaram felizes pelo sucesso do garoto, ao contrário de um ser que eu prefiro sequer mencionar o nome, para não gastar minhas cordas vocais. No lugar do teste novamente, os professores estavam pedindo para que os alunos que passaram no teste fossem para suas salas, prometendo mundos e fundos, e outras coisas do tipo também. A escória que vivia perseguindo a divina dama estava apenas esperando para ver em qual sala ela iria ir, e o protagonista perguntou para a diretora o porquê de o teste dele ser tão difícil assim. Segundo ela, o nível de dificuldade de cada teste individual era decidido coletivamente pelos professores, e ele gostaria de verificar os votos dos professores que votaram para deixar o teste dele tão difícil assim. Assim que ele tinha a cartela em suas mãos, vemos que alguns professores começaram a se arrepender de terem apoiado o estrume de gado, e o protagonista agradeceu aos 2 únicos professores que votaram contra essa prática, e perguntou o que eles poderiam prover a ele se ele resolvesse entrar em suas classes. Esse careca poderia fornecer ao garoto algo em torno de 10.000 anões para que ele pudesse controlar, e contando com o exército dele de gafanhotos, com certeza ele poderia entrar em uma escola topo de linha se ele aceitasse a oferta desse professor. Já esse disse que cultivar o núcleo familiar do garoto era mais importante ainda, que no caso, era o núcleo dos gafanhotos, e disse que tinha muitos recursos em mãos que de fato poderiam ajudá-lo com isso, expandindo assim o seu núcleo da família de insetos. Se An entrasse na classe desse professor, ele iria ajudar o garoto a completar todas as espécies de gafanhotos, e ele imediatamente disse que gostaria de entrar na classe desse professor, e como o garoto finalmente se pronunciou, a divina dama o seguiu também, e o inseto seguiu a divina dama. Isso com certeza deixou o professor feliz da vida, até porque isso era simplesmente incomum ter 3 dos melhores alunos simplesmente entrando em sua classe de livre e espontânea vontade. Antes de continuarem, o professor deu a cada um deles um tipo de cartão, e quando o protagonista analisou melhor aquilo, percebeu que era perfeito para o seu reino divino, já se tratava de algo que iria ajudá-lo a produzir mais insetos anualmente. Pensando um pouco mais profundamente a respeito do presente que ele tinha acabado de ganhar, o jovem se deu conta de que anualmente ele conseguiria produzir uma quantidade simplesmente maçante de insetos, que iriam ajudá-lo a se fortalecer ainda mais, principalmente devido à habilidade dele de sacrificar os insetos para conseguir recompensas de mesmo valor. Imediatamente após isso, ele agradeceu ao seu novo professor por tamanha ajuda, mas o mesmo apenas disse que entregar bons resultados seria o agradecimento perfeito que o protagonista poderia dar a ele. A diretora foi quem se pronunciou após isso, dizendo que após 7 dias, o exame abrangente das escolas era de suma importância, pois isso determinaria a alocação de recursos entre as classes no futuro, o que não era necessário dizer que isso de fato era muito importante. Por fim,
Temos um corte para o reino do protagonista, e ele sabia da importância do exame que aconteceria futuramente, e se ele permanecesse daquele jeito, ele acabaria ficando entre as colocações mais baixas no teste em si, e ele precisava dar um jeito de aumentar os seus gafanhotos e também fortalecer seus outros soldados. De repente, o protagonista percebeu que o nome dos seus anões havia mudado, e saiu para verificar o que tinha acontecido, descobrindo assim que agora os seus anões estavam de cor vermelha, além de eles terem conseguido evoluir também. Essa era uma forma de vida de elite, e ele se perguntou o quão bom isso seria se esses anões fossem realmente o seu núcleo principal, já que ele somente poderia usar o crescimento acelerado em seu próprio núcleo, que eram no caso os gafanhotos. 4 dias haviam se passado, e ele tinha um total de 7,3 bilhões de gafanhotos comuns, e ativou sua habilidade de sacrifício novamente, esperando poder obter alguma coisa boa dessa vez. Parece que as preces do garoto foram atendidas, e ele poderia escolher conseguir uma forma de vida extraordinária, que poderia ser promovida para uma forma de vida heróica, ou também ele poderia ganhar um pouco de divindade. Todas as opções eram de fato tentadoras para o rapaz, o que o deixou relativamente confuso a respeito do que escolher de fato. A lei da gula poderia transformar gafanhotos comuns em gafanhotos de elite, mas ele provavelmente não poderia pagar por isso, e uma placa de herói que poderia transformar uma forma de vida extraordinária em uma forma de vida heróica com certeza era algo tentador também. Já com relação ao pouco de divindade, era o equivalente ao poder de 100 bilhões de fé, que inclusive convertido seria algo em torno de 100 milhões de poder divino, o que era praticamente ganhar em uma loteria. Ele estava certo de que não poderia pagar para poder crescer bilhões de gafanhotos de elite, e no momento, ele deveria usá-los no ninho primeiro, crescendo assim milhões de gafanhotos da gula a cada ano, escolhendo por fim a opção 1. 3 dias haviam se passado, e estava surpreso por conseguir um gafanhoto gigante, o que era algo totalmente inesperado, além de inexplicável. Voltando para o colégio, a divina dama perguntou se ele tinha reconsiderado se tornar seu escravo, e ele não tinha recursos suficientes para poder progredir, então seria impossível para ele para poder se destacar entre os semideuses com a força atual dele. Os gafanhotos dele realmente não eram ruins, mas eles eram fracos, e domar os anões era de fato incrível, mas ainda assim eles não eram os familiares do núcleo principal do protagonista. Ele apenas apreciou a ajuda dela, mas se ele verdadeiramente podia ou não lidar com isso tudo, eles iriam descobrir depois que o teste acontecesse, o que deixou a divina dama um tanto quanto chateada com isso. Já o estrume de antes, estava apenas observando tudo à distância, com uma enorme inveja do protagonista, jurando para si mesmo que, um dia, ele pessoalmente iria acabar com o jovem Awu. Na sala de aula, o professor tinha dito que esse teste era muito importante para a distribuição de recursos para as classes, e pediu para que seus alunos dessem o seu melhor nesse exame em si. Para aqueles que se saírem bem, ele tinha algumas relíquias, terras de domínio, fragmentos de núcleos, legiões de familiares, e outras fontes de recompensa também ao seu dispor, então eles poderiam pegá-las caso eles pudessem. Claro, foi apenas pedido para que os alunos estudassem as regras do teste cuidadosamente, e após ler as regras em si, Awu descobriu que as recompensas daquele teste eram de fato excelentes, ficando empolgado para poder conseguir chegar na classificação mais alta possível. Por fim, o exame geral de eliminação começou, e a primeira rodada das eliminações daquele teste anual iria começar em breve, pedindo para os seus alunos se prepararem bem. Após a contagem regressiva acabar, avistamos o protagonista começando seu teste, e as primeiras criaturas que ele teria que eliminar seriam justamente esses bonecos de carne e ossos. Apesar de essas criaturas serem uma forma de vida comum, ainda assim eles tinham o poder de combate de uma criatura de elite, além do que, a pele deles era extremamente dura e resistente também, mas por sorte eles ainda eram bem lentos. Graças a isso, parece que ele ainda seria capaz de lidar com essa primeira onda com facilidade, e só avistamos as explosões acontecendo uma após a outra depois disso. Por incrível que pareça, aquelas criaturas tinham um cheiro de carne fresca sendo tostada na grelha para churrasco, então ele achou que poderia ser uma boa ordenar aos seus gafanhotos que eles comessem a carne daquelas criaturas. Com relação aos anões vermelhos, ele deu o comando para eles retirarem os corpos dos monstros, e logo avistamos os gafanhotos do protagonista deixando apenas os ossos daquelas bestas. O garoto até chegou a se perguntar se aquilo não era uma distribuição gratuita de comida, já que estava relativamente fácil lidar com aquelas criaturas, e esperava que o exame fosse um tanto quanto mais intenso na dificuldade. Enquanto o teste acontecia, vemos que os professores estavam observando tudo de uma tela holográfica, e um dos professores perguntou se a dificuldade daquele teste naquele ano não estava um tanto quanto alta demais. Resumidamente falando, segundo a diretora,
Parece que os vice-diretores principais tinham resolvido escolher o fantoche de demônio de carne nas fases eliminatórias, que eram no caso os que o protagonista tinha eliminado com facilidade. O novo professor do garoto estava contente em ver que o que era pesadelo para os outros alunos, para o seu prodígio não era nada, já que ele tinha transformado as bestas em comida para fortalecer o seu próprio exército. Ele até chegou a se perguntar se ainda tinha familiares que poderiam resistir às toxinas dos fantoches de carne de demônio, o que deixou até mesmo os outros professores surpresos por esse feito, pois era uma descoberta de fato valiosa. Porém, parece que não são todos ali que estavam realmente contentes por isso, e o estrume de mosca simplesmente continuava insultando os gafanhotos do protagonista, juntamente com ele também, e disse que o jovem somente teve sorte. O novo professor do garoto disse que a sorte também fazia parte da força, e ele achava que os gafanhotos que o garoto cultivou não eram nada fracos. Esses eram uma forma de vida extraordinária. E mesmo que fossem a forma de vida mais baixa na cadeia alimentar, ainda assim eles foram capazes de cruzar o limiar das formas de vidas extraordinárias. O invejoso tentava fazer de tudo para diminuir os méritos dos esforços do protagonista em se fortalecer, e também para poder humilhá-lo, juntamente com seu núcleo. Mas sempre o novo professor do prota tentava defendê-lo, chegando até mencionar o fato de que os gafanhotos poderiam se multiplicar por milhões de vezes em apenas um ano, enquanto os goblins, por exemplo, sequer eram capazes de fazer isso. Apesar de serem formas de vida um tanto quanto fracas, como dito anteriormente, eles ainda assim venciam na quantidade, e isso fez com que o estrume de mosca desistisse de dialogar com o professor que defendia o prota a todo custo. No final de tudo, eles acabaram apostando para ver qual dos alunos deles iriam sair primeiro daquele teste, e independente de qual saísse por último, esse seria o vencedor, e o perdedor entre eles dois deveriam pagar 5 pontos de divindade para o outro. Todos ali seriam testemunhas dessa aposta que eles fizeram, e a escória estava achando que o novo professor do prota, que por sinal, se chamava Tian Wen, iria perder a sua fortuna naquele dia. O teste de eliminação continuou, e parece que atualmente tinha em torno de 130 pessoas que já haviam desistido do teste, e esse inseto até chegou a falar mal dos estudantes que desistiram. O próximo teste que iria acontecer seria o teste de ranking, e os professores estavam mais empolgados do que nunca. Já do lado do protagonista, ele estava um tanto quanto desapontado. Isso porque ele tinha um enorme enxame de gafanhotos famintos para poder, e eles mandaram justamente um monte de esqueletos, o que era totalmente o oposto do que ele gostaria. De qualquer maneira, ele deu o comando para que seus exércitos devorassem aquelas criaturas, e após 2 horas, o garoto estava até bocejando de sono, pois os desafios não eram bastante para ele. A segunda leva de soldados foi enviada, e rapidamente vemos os gafanhotos explosivos do garoto em ação, e ele percebeu que se a lava ficasse ainda maior, os soldados esqueletos seriam incapazes de conseguir nadar através dela, e a temperatura permaneceria alta. Isso com certeza seria benéfico para ele, e ele deu a ordem para os seus anões vermelhos despejarem lava no local onde os esqueletos saíam, e agora eles iriam ser apagados da história quase no mesmo instante em que o portal fosse aberto. Apesar de alguns professores acharem os feitos do garoto simplesmente incríveis, esse inseto invejoso estava apenas evitando elogiar o protagonista e fazia de tudo para jogar a atenção dos professores para o aluno que ele estava apostando suas fichas. Esse projeto de estrume, que estava trabalhando com um saco de resto de mosca, acabou recebendo um suporte enorme do professor dele, e por isso esse projeto de zumbi estava tão confiante de que o protagonista seria incapaz de permanecer até o final daquela competição. Por fim, eles voltaram a atenção para o reino divino da Divina Dama, e ela também era relativamente forte, além de a beleza dela estar em outro patamar. Ela acabou sendo elogiada pelos professores que estavam apenas assistindo, e esse inseto jurou que faria com que o protagonista pagasse caro pelo que ele fez até então. Agora restava apenas 18 candidatos restantes, e dentre o protagonista e a Divina Dama, estava também o estrume perseguidor e o outro que estava do lado do antigo professor do garoto. Essa era a 11ª onda de inimigos, e parece que era uma forma heróica que tinha aparecido, e seu nome era Coletor de Ossos. Como o próprio nome já disse anteriormente, ele começou imediatamente a ativar uma habilidade, chamada Fusão de Ossos, criando assim uma criatura totalmente colossal se comparada às outras que eles haviam enfrentado até agora. O Coletor de Ossos deu o comando para que seu monstro criado atacasse o protagonista e seus exércitos, e assim foi feito, destruindo alguns dos gafanhotos explosivos do garoto. Os professores estavam impressionados, e talvez, até assustados, mas esse estrume se perguntava o porquê do gigante de ossos ser tão menor assim no reino divino do protagonista, enquanto no reino dos outros alunos ele era muito maior.
Ele até chegou a dizer que o jovem rapaz estava trapaceando de alguma maneira, e segundo o professor atual do garoto, isso era porque a maioria dos fragmentos de ossos no domínio do An-Wu foram queimados até virar cinzas pela lava, e o coletor de ossos não foi capaz de fazer com que o gigante tivesse o seu potencial completo. Por falar no Prota, a forma heróica dele derrotou facilmente o tal gigante de ossos, passando facilmente por aquele andar também, chegando até ficar com sono por não ter muito o que fazer. O estrume de porco disse com todas as palavras que o garoto estava trapaceando, e ele deveria saber sobre os testes antes mesmo de eles começarem. Como ele não tinha nenhuma prova para poder alegar que isso era verdade, os professores queriam saber como ele poderia afirmar isso com tanta precisão assim, mas ele tirou o seu da linha de jogo, dizendo que iria denunciar o professor atual do protagonista por estar acobertando seu aluno mesmo fazendo coisas erradas. Ele ainda teve a audácia de usar o argumento de que ninguém, em seu estado normal, pensaria em limpar o campo de batalha inteiro após derrotar um soldado esqueleto, a menos que essa pessoa soubesse que um controlador de ossos apareceria depois, diminuindo assim o seu poder de ataque consideravelmente. O professor do Prota disse ao Strume que ele estava apenas falando besteiras, mas o mesmo suspeitava fortemente de que o garoto realmente estava trapaceando, e a escola deveria investigar isso depois. Quem resolveu falar alguma coisa e entrar na conversa foi a diretora Shu, dizendo que foi o diretor principal que tinha decidido o que aconteceria naquele teste antes de acontecer. Com isso, nem mesmo ela sabia o que estava para acontecer naquele teste depois que ele começou, e perguntou para o Strume se ele realmente achava que o diretor principal acabaria cometendo tal erro desse tipo, como ele havia mencionado anteriormente. Agora foi a hora que o estrume de porco se colocou em seu lugar, dizendo que talvez ele tinha pensado errado e provavelmente o protagonista tinha realmente conseguido passar no teste em si com seu próprio esforço. Como um semideus, as palavras dele soavam simplesmente ridículas nesse momento, e a civilização do reino divino nunca foi sobre justiça, mas sim sobre a sobrevivência do mais apto, e não importava como que o protagonista tinha conseguido boas notas, contanto que ele não trapaceasse, as notas ainda pertenciam a ele. A respeito da justiça que o inseto havia mencionado anteriormente, ela descobriu que ele tinha secretamente ajudado outro aluno a se sobressair com alguns recursos nesse exame. O professor do protagonista imediatamente acabou falando algumas boas verdades para o inseto, já que ele tinha trapaceado na aposta deles dois. Além disso, o protagonista já tinha passado pela onda do gigante de ossos, já o aluno que a Score estava ajudando estava tendo uma tremenda dificuldade, já que tinha uma enorme pilha de ossos ao seu redor. Por falar nele, vemos o cara que estava sendo ajudado pelo professor descartável, e ele reconheceu que isso era o mais longe que ele realmente poderia ir, desistindo assim de continuar naquele lugar. Os resultados da aposta desses dois já tinham saído, e agora a Escória precisava pagar o que eles tinham apostado anteriormente, e assim foi feito, mas antes ele ainda disse ao professor novo do protagonista que, um dia, ele iria pegar esse dinheiro de volta. 1 hora então havia se passado, e agora restava apenas 3 candidatos, e o primeiro a desistir foi esse garoto, a segunda a desistir foi justamente a Divina Dama, e com isso o protagonista já estava em primeiro lugar e tinha vencido o teste em si. Mas parece que ele ainda não iria desistir, e resolveu continuar avançando até onde dava, explodindo as criaturas que ele encontrava pelo caminho, juntamente com os esqueletos que apareciam também, ao lado de sua forma de vida heróica. Um tempo depois, parece que um grande desafio estava esperando pelo protagonista, pois o mesmo acabou se deparando com esse portal gigante, o que de fato acabou surpreendendo até mesmo o rapaz. Ele acabou avistando essa criatura em forma humana, e segundo os professores, essa era um senhor supremo dos esqueletos, e o protagonista reconheceu que seus exércitos ainda não seriam capazes de lidar com ela ainda, resolvendo sair dos testes também logo após isso. Parece que quem não gostou muito foi justamente a Lorde, que parecia querer lutar contra o protagonista, pois a mesma se recusava a voltar para dentro do portal, tanto que alguém até jogou o osso esqueleto na direção dela, e quando o protagonista se deu conta, uma explosão acabou acontecendo. Isso deixou o garoto totalmente confuso, já que ele não ordenou aos seus gafanhotos que eles atacassem. Com o portal finalmente fechado, vemos o garoto voltando para a escola, e só agora ele descobriu que tinha ficado em primeiro lugar de todos os alunos. A Escória de antes com certeza não gostou de não ter ficado em primeiro lugar, enquanto outros não queriam ser despejados, e esse é o vencedor supremo que conseguiu sobreviver às dificuldades por mais tempo. Depois de 1 hora, parece que tinha algumas recompensas para que ele escolhesse, e os alunos acabaram ficando admirados por ele poder escolher qualquer coisa daquelas recompensas. Era importante pensar em que tipo de recompensa poderia ser melhor para trocada por aquelas cartas, e o professor dele apareceu para poder ajudá-lo, dizendo para ele escolher as recompensas mais adequadas ao seu domínio.
No reino divino do protagonista, ele acabou ativando sua carta que ele tinha ganho de seu professor anteriormente, aumentando ainda mais também o seu território, e agora o seu núcleo central tinha aumentado em mais um nível. Ele poderia trocar somente uma arma, então era completamente inútil entregar apenas uma dela para o seu soldado-herói. Então ele resolveu escolher algo para que os anões pudessem usar, escolhendo assim esse tipo de martelo de guerra, ou algo assim. Apesar disso, ele ainda não poderia usar, e iria precisar esperar para que uma forma heroica de vida de fogo aparecesse entre os anões vermelhos, mas ainda assim era um brinde, de qualquer maneira. Uma hora depois disso, o professor chamou os vencedores da competição para poderem estar ali na frente, e esses eram os principais que ficaram nos primeiros lugares. Como o protagonista tinha ficado em primeiro lugar, a sala dele tinha ganho um total de 100 pontos de classe, e agora ele poderia escolher qualquer recompensa da mais alta qualidade que ele quisesse dos recursos que a sala possuía. Isso fez o garoto se perguntar que tipo de recompensa tinha no cofre de tesouro de recursos, e após ver algumas recompensas disponíveis, ele resolveu escolher a fonte da vida. Basicamente, essa fonte da vida poderia ser usada em alta quantidade para nutrir a vida e melhorar o ambiente ao redor, e o professor do garoto percebeu que seu aluno era realmente incrível, pois ele escolheu algo que iria beneficiar ainda mais o desenvolvimento do seu núcleo, o que mostrava que o potencial de crescimento do jovem prota era simplesmente limitado. Logo depois disso, avistamos alguém se aproximando do protagonista, o parabenizando e pedindo para que ele vendesse a divindade que ele tinha ganho no exame geral, e ele mandaria algo em torno de 105 milhões para ele para poderem efetuar a troca. Isso fez o protagonista acabar desconfiando do garoto, já que ele estava dando 5 milhões a mais do que o valor padrão daquela divindade, perguntando em seguida por qual motivo ele queria tanto assim comprar aquilo. Segundo esse jovem, ele apenas disse que não tinha necessidade de ter uma razão específica, e se ele concordasse, 105 milhões seriam transferidos para U nesse exato momento. Isso era poder o suficiente para que ele conseguisse aumentar ainda mais o seu arsenal de gafanhotos e assim conseguisse mudar o seu destino. Mas ele imediatamente não concordou com a ideia da transação, e esse rato de laboratório que não valia nada começou a inventar desculpas dizendo que seu avô iria ser promovido, etc. e precisava daquilo. Mas tudo isso era somente para poder enganar o protagonista. A oferta era de fato tentadora, sem contar que era uma enorme quantia, e se ele obtivesse isso somente de uma divindade, ele poderia ser capaz de aumentar o número de seus gafanhotos e também o seu reino divino em torno de 10 vezes mais. Quando o protagonista estava para aceitar a oferta do inseto, ele acabou recebendo uma mensagem da Divina Dama, que dizia que iria dar a ele 150 milhões pela divindade que ele ganhou no grande exame. Se ele já estava surpreso antes, agora eu nem preciso dizer como o garoto ficou, e ela perguntou se ele realmente achava que um ponto de divindade valia apenas 100 milhões. Segundo a Divina Dama, era verdade que um pouco de divindade poderia ser condensada com 100 milhões de energia divina, mas somente se o Deus produzir e vender por conta própria. Era o poder da fé gerado por seus próprios familiares, que eles usam para reunir sua própria divindade. Se fosse misturado com a fé de outros deuses, a taxa de sucesso da condensação do poder divino seria muito reduzida, e o preço do mercado atual da divindade era de 145 milhões de poder divino, mas não tinha mercado para isso realmente. Só nesse momento o protagonista percebeu que o inseto estava tentando enganar o protagonista, e agora ele mostrou sua verdadeira face, dizendo para o protagonista não ficar tão convencido assim somente porque ele tinha conseguido o primeiro lugar no grande exame. Com isso, ele conseguiu vender para a Divina Dama aquele ponto de divindade, ganhando assim seus 150 milhões, se sentindo rico depois disso. Voltando para o reino do protagonista, vemos que as coisas por lá estavam começando a tomar uma forma diferente, e ele achou melhor colocar o templo de nível 1 próximo do local onde os goblins vermelhos habitavam. A fonte da vida deveria ser construída próxima do deserto, e com o tempo, aquela terra acabaria se tornando fértil, e vemos os anões ficando felizes pelo presente que eles tinham acabado de receber do seu Deus. Além daquele martelo de guerra, o garoto tinha levado uma outra coisa para eles também, e essa era a semente da supremacia, e de agora em diante esse seria reconhecido como o martelo de Deus, esperando que ele pudesse se tornar um herói em breve e levantasse o martelo do inferno. Por fim, o garoto saiu dali e deixou seus soldados em seu mundo, e olhando para essa esfera, ele se lembrou de que seu professor tinha pedido a ele para que ele pegasse aquela pérola venenosa, mas ele se perguntava como que ele iria usá-la. Por falar no professor do garoto, foi justamente ele quem tinha acabado de ligar para o rapaz, e o mesmo perguntou o motivo da ligação tão inesperada. Segundo o professor, graças ao teste que aconteceu naquele dia, ele acabou ganhando uma boa quantia em dinheiro graças a uma aposta, e como o motivo de ele ter conseguido ganhar foi justamente devido ao protagonista, ele gostaria de recompensar o garoto também.
Um dos presentes era uma carta divina com 150 milhões de poderes divinos, e como ele não precisava falar sobre a carta, então ele explicaria sobre o outro item que estava em suas mãos. Aquele era um espólio de guerra que ele ganhou durante sua batalha em outro reino, e era um ovo de inseto deixado pelo demônio inseto celeste, e foi refinado em um feto usando um método secreto. Mesmo que aquele ovo estivesse morto atualmente, ele ainda podia produzir 10 litros de feto mágico todos os dias, e insetos de nível mais baixos poderiam assimilar aquilo como se fosse um inseto demônio celeste de nível baixo ao consumirem aquele feto em si. Quando o protagonista entrou na classe desse professor, ele tinha dito ao garoto que iria ajudá-lo a fazer com que o núcleo familiar dele desse um salto de vida, e esse era o único jeito de ele conseguir ajudar os gafanhotos do protagonista a avançarem para a próxima etapa. Nesse instante, ele se lembrou de que os professores não gostavam dele porque os gafanhotos que ele possuía eram apenas lixo, se comparado às outras criaturas. Se os gafanhotos estivessem para maximizar o caminho do salto da vida, e conseguissem se assimilarem a insetos demoníacos celestiais, então o potencial de seus familiares não seriam comparados à forma de vida de elite da Divina Dama, que eram os pássaros trovões, mas seriam comparados a formas de vidas comuns, como os goblins e os anões também. Conforme o professor, o garoto deveria escolher somente uma das recompensas que ele tinha em mãos, e era claro que o garoto acabaria escolhendo justamente o ovo feto mencionado anteriormente. A combinação do inseto demoníaco celestial e o atributo de veneno era muito alta, e ele poderia meio que fundir aquela pedra venenosa que ele tinha, dentro do núcleo, ou algo semelhante a isso, mas o resultado que ele teria seria simplesmente satisfatório. O prota então queria fazer uma pergunta para seu professor, e era se ele tinha como fornecer uma grande quantidade de carne, não importando se fosse uma qualidade inferior ou um pouco diferente, pois a carne que era fornecida nos mercados era muito cara para ele poder comprar. Se ele pretendia alimentar os gafanhotos com carne, o professor aconselhou que ele não fizesse isso comprando as carnes do mercado em si, porque com certeza o valor seria mais alto e ainda seria menos nutritivo. Recentemente, o diretor estava invadindo o abismo demoníaco, e tinha uma grande quantia de número de cadáveres de fantoches de carne e sangue, e o professor poderia perguntar ao diretor se ele poderia fornecer os mesmos ao protagonista, caso ele quisesse. O garoto não tinha nada a perder, e contava com seu professor para ser esse intermediador, e disse em seguida que o efeito de nível 2 da lei do artefato da gula era muito poderoso. Os gafanhotos no reino divino comiam suas comidas rapidamente, e agora a saída do reino divino por si só não poderia mais satisfazer o apetite dos gafanhotos, e o melhor jeito seria encontrar uma fonte de comida para eles o mais rápido possível. Colocando o ovo de feto mágico embaixo da árvore ancestral faria com que ele produzisse essência mágica de feto rapidamente, e quando os gafanhotos comessem essa essência, eles acabariam evoluindo. 2 dias então haviam se passado, e parece que alguns gafanhotos já tinham conseguido comer a essência mágica daquele ovo, e ele chegou a imaginar que tipo de criatura acabaria saindo dali. No instante em que ele disse isso, percebeu que aquele ovo começou a se rachar, vendo finalmente o que estava dentro daquele objeto mágico, e esse era um inseto demoníaco celestial. Mesmo que ainda fosse uma criatura comum, era 100 vezes mais forte do que um gafanhoto. Mas ainda assim, não tinha nenhuma informação de reprodução, então cada demônio inseto deveria ser assimilado com um elemento de feto mágico, talvez. Resumindo bem, parece que ele seria capaz de transformar outros gafanhotos em insetos demoníacos, o que era simplesmente perfeito para ele, e ele em breve conseguiria uma enorme quantidade dessas criaturas em si, e mesmo tendo passado pouco tempo, agora esse inseto já estava 2 vezes maior do que antes. Parece que a lei da gula acabava funcionando nesse inseto também, e ele não precisaria esperar tanto para que essa criatura se transformasse em uma forma de vida de elite. Quando o garoto usou aquele núcleo venenoso que ele tinha consigo, seu inseto novo conseguiu evoluir para um tipo de forma de elite, e esse pelo visto era o diretor mencionado anteriormente, que estava de frente a uma pilha de cadáveres, sem saber como aquilo era realmente possível. Ele se perguntava o que ele iria fazer agora para lidar com tantos ossos quebrados e tantos cadáveres dos demônios de carne e ossos, e mesmo que os cadáveres fossem selados em uma carta, uma hora o poder divino da carta acabaria chegando no final, e os corpos novamente iriam explodir e mais uma vez iriam continuar a contaminar os lugares. De repente, ele recebeu uma ligação do professor do protagonista, e parece que ele estava ligando repentinamente porque gostaria de perguntar se o diretor, por acaso poderia fornecer os corpos dos demônios de carne e osso para ele, pois ele tinha um estudante que gostaria de comprá-los. O diretor acabou perguntando o motivo do estudante dele querer isso, e, conforme o professor, parece que ele iria usar os cadáveres para poder aumentar o núcleo dos seus familiares. Além disso, os familiares dele eram gafanhotos,
que já tinham comido os corpos dos demônios de carne e ossos durante o teste de eliminação feito anteriormente e não tiveram nenhuma reação por isso. O diretor perguntou se ele não era aquele estudante gênio que tinha lutado com o semideus há alguns dias atrás, e nem mesmo ele imaginava que os gafanhotos poderiam ser tão úteis assim. Era uma pena que as condições de vida no abismo não eram tão favoráveis assim para os gafanhotos, do contrário, eles poderiam ter colocado um grupo deles ali para poder comer aqueles restos e assim salvado para eles uma enorme quantia de poder divino, que é a moeda que eles usavam para a troca. Ele acabou enviando carta com 1 milhão desses corpos para o professor do protagonista, e um dia depois, parece que tudo já havia sido completamente devorado pelos gafanhotos do protagonista, o que acabou deixando até mesmo o diretor surpreso por esse feito. O professor ainda comentou que o garoto estava pedindo por um suprimento permanente, e apesar do professor achar que era demais pedir algo assim, o diretor começou a pensar em algum jeito de ajudá-lo. Parece que tinha cadáveres o bastante, mas eles não poderiam dar ao garoto de graça se ele quisesse que isso se tornasse suprimentos definitivos, e pelo que pude entender, parece que o diretor estava querendo vender 100 marionetes de carne e demônio por 10 mil poderes divinos. 5 minutos depois, o professor tinha retornado com a resposta do protagonista, e parece que ele tinha aceitado a oferta do diretor, e por fim temos um corte de alguns dias depois, e a hora havia finalmente chegado. Ele ativou sua habilidade de sacrifício da vida mais uma vez, e ele poderia escolher alguns guerreiros gigantes, que eram formas de vida extraordinárias, e entre outras coisas na opção 2, que é coisas demais para eu poder falar uma a uma. Na opção 3, ele poderia escolher um sistema de decomposição, que iria extrair a energia dos itens, e ao ver as coisas que ele poderia escolher, começou a pensar no que poderia ser melhor para o crescimento de sua colônia de insetos supremos. Ele não poderia selecionar a opção 2 após fazer algumas análises, então a melhor opção para ele atualmente era realmente o sistema de decomposição, que iria decompor as matérias e extrair os cristais de energia. Cristais esses que parece que poderiam servir de alimento para os familiares do lado mágico, e eles eram muito caros, então ele iria fazer dinheiro enquanto estava dormindo com essa nova máquina. Primeiro ele resolveu testar alguns ferros para que a máquina pudesse extrair tais materiais, e 5 horas depois ele conseguiu 3 cristais de ferro, o que aparentemente não era de muito valor. Ainda assim, aquele material poderia servir de comida para algumas raças bem específicas e também poderia ser usado como material de forja, e eles eram vendidos apenas por 5 pontos de poder divino, cada um. Ele acabou recebendo uma mensagem em sua mente, onde ele e seus anões estavam sendo atacados por mortos-vivos enquanto mineravam, fazendo com que 3 dos anões ficassem feridos. O líder do clã Martelo de Deus também estava lutando contra os mortos-vivos, esperando que o Deus deles lhe concedesse a graça divina para fazer com que os anões vermelhos conseguissem recuar com segurança. Essa mensagem veio justamente do templo, e ele ativou sua habilidade Olho de Deus para ver o que estava acontecendo, e avistou que estava com a marreta realmente lutando para poder proteger os outros. Enquanto isso, o Prota apenas se perguntava por que aquilo parecia um pouco com o Lorde Esqueleto que ele tinha encontrado no passado, e quando ele tentou verificar as informações sobre aquela criatura, ele foi incapaz de fazer isso, pois o esqueleto não era seguidor do protagonista, então ele precisava dessa permissão para poder acessar as informações. Ele ordenou então ao seu herói que ele fosse participar da brincadeira também, e logo começou a acabar com os esqueletos que estavam perturbando a paz dos anões, mas cada vez que a criatura era derrotada, novamente ela voltava à sua forma original. O protagonista em forma espectral apareceu logo depois disso, dizendo para que aquela criatura se submetesse a ele, adorasse a ele, e o esqueleto poderia nascer novamente. O mesmo até tentou atacar o protagonista, mas era claro que isso não iria funcionar, pois por ser uma forma espectral, ele poderia ficar ali para sempre. Com isso, An-Wu deu o comando para seus 2 guerreiros continuarem acabando com os esqueletos até que eles se rendessem, e 3 dias depois, eles aprenderam até mesmo a falar, dizendo que queriam ser submissos ao protagonista. Agora ele finalmente poderia verificar as informações dos esqueletos, e esse era um Lorde morto-vivo, mas ainda estava incompleto, pelo que consegui entender. Voltando para a sala de aula novamente, foi perguntado aos alunos se eles estavam prontos para o desafio que estava por vir, e o próximo teste que iria acontecer de fato aumentaria bastante ao nível deles. Isso também iria impactar diretamente nos colégios que os alunos seriam aceitos futuramente, e quando o protagonista ouviu isso, se lembrou de que o desejo de seu avô era justamente para que entrasse em um colégio específico para poder buscar mais informações sobre os seus pais. O professor disse que eles seriam transportados para uma coordenada específica, e o conteúdo do teste em si seria enviado diretamente para o e-mail de cada um, além de que eles tinham somente 1 hora para poder se preparar. Enquanto alguns alunos combinavam entre si para poderem fazer equipes e tentar passar por esse teste juntos,
Esse inseto estava achando que agora seria a oportunidade perfeita que ele buscava para poder se livrar do protagonista. Ele acabou recebendo uma ligação desconhecida, e saiu da sala para poder atender, percebendo agora que era justamente o professor descartável que também estava tentando dar um jeito no protagonista. Parece que esse estrume iria dar um presente para que o garoto conseguisse fazer um favor para o inseto, e era uma carda de dragão demoníaco, que era uma raça tão poderosa quanto as formas de vida heróicas. O teste tinha finalmente começado, e aconteceria exatamente nesse abismo demoníaco. Parece que os alunos seriam capazes de assumir a forma de um de seus familiares nesse momento, e eles precisavam eliminar o exército esqueleto no Vale de Mortos-Vivos, e precisavam destruir pelo menos 90% dos esqueletos e também uma bandeira do exército. Isso era apenas uma coisa que eles fariam, mas teria outras coisas também, mas enfim, agora o protagonista precisava escolher em qual dos lacaios dele que ele iria se transformar. Ele acabou escolhendo justamente o Lorde Esqueleto, pois ele era um morto-vivo e era imune também à aura demoníaca do abismo demoníaco, e por fim vemos o garoto se transformando no que ele escolheu, mudando assim totalmente a sua aparência. O abismo demoníaco era simplesmente um paraíso para os mortos-vivos e os demônios, e invocou 100 gafanhotos para que pudessem ajudá-lo, mas digamos que os gafanhotos não ficaram somente nessa forma, e eles acabaram se transformando naqueles insetos demoníacos de antes, ou pelo menos 3 deles. Quando o protagonista se deparou com uma árvore demoníaca, ordenou aos seus insetos que fossem buscar aqueles frutos para ele, mas parece que ele percebeu alguma coisa se aproximando, e eram apenas mortos-vivos também. O protagonista achou que essa poderia ser uma oportunidade para poder verificar o poder de ataque e defesa dos esqueletos que ele tinha, e 10 minutos depois, ele estava totalmente decepcionado. Parece que aquelas frutas que ele estava coletando daria a ele algo em torno de 20 pontos, mas ele ainda não poderia ir para a missão que daria a ele 100 pontos, pois ele acabaria tendo que lutar contra um semideus, e achou melhor tentar vencer pelos números, então ordenou que seus insetos pegassem as frutas demoníacas para ele. Um dia tinha se passado, e ele tinha em suas mãos todas as frutas demoníacas naquela área, mas ele só poderia trocá-las por pontos naquele teste uma vez. Logo depois disso, vemos o protagonista mandando uma mensagem no grupo de sua classe, perguntando se alguém queria comprar as frutas demoníacas que ele possuía para a missão 49. No final de tudo parece que ele conseguiu vender algumas frutas, e o professor disse que somente poderia vender os recursos que estivessem naquela área. Caso os alunos quebrassem as regras, receberiam um aviso, e caso quebrassem 3 vezes, seriam desqualificados. Com isso, o garoto acabou achando que ele era realmente um tipo de gênio, e de repente avistamos o estrume de antes que era louco para poder acabar com o protagonista, dizendo que tinha procurado pelo garoto por tanto tempo, mas não imaginava que o mesmo iria revelar a sua localização dessa forma. Esse com certeza não valia nada, e eu não vejo a hora desse personagem ser apagado da história, isso se realmente for possível nesse manhua. Continuamos com nosso protagonista reconhecendo que seus familiares eram fracos demais, o que acabaria prejudicando o garoto na parte de conseguir pontos. Se ele não fizesse missões mais avançadas, era somente uma questão de tempo para que ele acabasse sendo ultrapassado. Nesse momento, ele percebeu uma multidão de esqueletos se aproximando, e quando os mesmos estavam de frente para essa árvore, parece que eles perceberam alguma coisa, ou talvez até começaram a sentir algo. O garoto começou a se perguntar se o esqueleto Lorde que ele possuía seria capaz de controlar esses que agora estavam em sua frente, e quando um deles olhou para trás, o prota perguntou se eles por acaso reconheciam ele. No mesmo instante, todos os esqueletos se curvaram perante o jovem rapaz, o que o deixou totalmente incrédulo com o que aconteceu, já que ele não fez absolutamente nada, mas ainda assim os esqueletos se mostraram leais perante ele. Ele em seguida pediu para que seus familiares se levantassem, e o levasse para seu campo de patrulha, e 1 hora depois, avistamos esse cavaleiro esqueleto, que inclusive também servia ao protagonista, e os outros em sua frente estavam de joelhos mostrando sua fidelidade. O fato era que o garoto achou isso incrível, pois acabaria ajudando ele e muito a ganhar mais pontos nesse teste, e o cavaleiro esqueleto acabou conseguindo falar algo ao garoto. Ele disse que já foi membro da primeira legião dos esqueletos, e durante um confronto que eles tiveram contra os fantoches demoníacos de carne e ossos, a equipe que ele liderou acabou sendo separada do exército principal, então ele não teve outra escolha a não ser permanecer ali. Por causa de eles permanecerem naquele lugar lutando dia após dia contra essas criaturas e também contra alguns zumbis, seus números estavam diminuindo dia após dia, e por isso ele tinha enviado alguns esqueletos para poderem procurar pela fruta de ossos demoníacos para melhorar a força de seus soldados. Isso fez com que o protagonista reconhecesse que precisava deixá-los mais forte,
uma vez que eles agora faziam parte de suas tropas também, e no dia seguinte, vemos que o ranking do garoto acabou abaixando pelo visto. Estava na hora de poder aumentar um pouco o poder deles, e ele disse ao cavaleiro que iria garantir a ele o cristal de ossos, e deixaria o resto dos equipamentos para ele. 10 minutos haviam se passado, e o alvo deles era justamente os fantoches demoníacos de carne e ossos. Quando estavam nesse tipo de vale, em frente a essa caverna, a missão dizia que tinha algo em torno de 8 a 10 mil fantoches demoníacos de carne e ossos no covil, então era melhor que eles jogassem táticas de guerrilha em vez disso. Parece que apenas um entrou na caverna, talvez justamente para atrair esses monstros para si, e apesar de ter somente um inicialmente, alguma coisa acabou chamando a atenção desses monstros, e foi justamente o fato de que logo depois vários dos esqueletos tinham aparecido para poderem lutar contra eles. Enquanto a luta entre essas criaturas acontecia, o protagonista dizia que os fantoches demoníacos que fossem derrotados poderiam ser transformados em exército de esqueletos, e esse método de adicionar mais membros ao clã deles era de fato um tanto quanto incomum. 1 hora tinha se passado e o exército esqueleto tinha aumentado seus números por volta de 7 mil membros novos, e ainda tinha mais uns 3 mil dos fantoches demoníacos para poderem ser derrotados no covil, então estava na hora de agir novamente. Em seguida, ele deu comando para que seus esqueletos atacassem, e 3 horas depois, esse esqueleto trouxe esse tipo de rubi para o nosso protagonista, o que aumentou seus pontos em 60, fazendo assim com que ele subisse no ranking novamente. Voltando para o Strume que queria acabar com o protagonista a todo custo, vemos o mesmo Strume de antes se perguntando onde que o garoto estava, e não é por nada, mas eu preciso dizer que não gostei nem um pouco do design desse tipo de arte. Parece que o artista pegou uma foto e colocou aqui. Não acho que combinou muito. De qualquer maneira, ele percebeu que Yan Wu tinha subido 60 pontos no ranking, e parece que ele tinha conseguido acabar com seu exército de fantoches, superando suas expectativas, mas a sorte do protagonista parece que estava para acabar, isso conforme esse pedaço de lavagem. Quando ele estava de frente à caverna que os monstros que o prota tinha derrotado estavam, parece que ele percebeu que o garoto tinha conseguido o controle do clã de esqueletos, mas isso ainda não seria o bastante para poder livrar o garoto do que estava por vir. Em seguida, ele deu o comando para que seus cães do inferno atacassem, e eu não sei se é por causa dessa skin que o protagonista estava usando, mas ele nunca parecia surpreso ou com raiva, e aparentava sempre estar calmo e despreocupado com a vida, independente da situação em que ele se encontrava. Acho que agora eu entendo por quê, pois todos os seus soldados partiram na direção desses cães para poderem proteger o seu mestre, e uma luta incansável entre eles começou a acontecer. Esse inseto reconheceu que era apenas o segundo dia desde que Yan Wu tinha descido para o abismo demoníaco, e ainda assim ele tinha conseguido juntar tantas forças. Se ele esperasse demais para agir, ninguém mais iria ser capaz de impedir o garoto, e eles precisavam lidar com Yan Wu naquele mesmo dia. Por fim, ele ativou sua habilidade para poder se transformar em um dragão completo, ou talvez ele tenha invocado um dragão em si, mas de qualquer maneira, o Cavaleiro Esqueleto foi quem acabou sendo o primeiro alvo desse Strume. O prota então perguntou ao seu colega de classe o motivo de ele estar atacando seus esqueletos, já que eles nunca tiveram nenhuma rixa ou coisa do tipo, mas o Strume sem argumentos disse que o motivo era que ele simplesmente não gostava da aparência que o garoto tinha, desejando que o mesmo fosse apagado da escória. Ele até conseguiu atingir um golpe no prota, e os esqueletos de antes se mostraram preocupados com a possível perda de seu mestre, e o dragão se retirou dali logo depois disso, achando que não valia a pena acabar com os esqueletos que acabaram ficando por ali. Apesar de os soldados do garoto estarem relativamente revoltados, por sorte o Lorde Esqueleto era capaz de ressuscitar, o que era uma vantagem enorme para o protagonista. Imediatamente, ele deu a ordem para que seus soldados parassem de perder tempo ficando parados ali, e era para reunirem todas as forças possíveis e saíssem dali o mais rápido que eles puderem. Devido ao acontecido com o resto de lavagem, o protagonista jurou para si que na próxima vez que ele acabar encontrando com o Strume de gado, com certeza seria o fim do mesmo. Por falar no Strume em si, o mesmo se perguntava o motivo do Yan Wu ainda não estar na lista de cancelados, e só então acabou avistando que o protagonista acabou fingindo a sua morte, e ainda estava firme e forte ganhando pontos. Isso com certeza deixou a escória revoltada, dizendo que, cedo ou tarde, ele acabaria acabando com Yan Wu e suas tropas, e voltando para o lugar onde o mesmo estava, agora era tarde demais e não havia mais nada lá além de poeira. Não contente, ele ordenou aos seus cães infernais que eles procurassem por todo o canto, e não deixasse um único esqueleto sequer escapar. Voltando para o protagonista em si, ele concedeu aos seus soldados essa pedra de cristal de osso, e devido ao ataque sorrateiro da escória anterior, tinha apenas 5.000 soldados esqueletos restantes, e parece que eles ainda precisavam se fortalecer mais. Isso acabou aumentando os atributos de seus soldados,
mas a força deles ainda era insuficiente para poder ser reconhecida pela Academia da Capital Imperial, e eles precisavam de conquistas ainda mais notáveis. Parece que o demônio caído era uma criatura do plano abismo, ardilosa e venenosa, mas medíocre no quesito força. Esse tipo de lixo ainda assim concederia a ele algo em torno de 80 pontos, e apesar de a chance ser baixa, ele poderia usar o demônio caído para poder produzir uma enorme quantidade de soldados esqueletos. Logo, os soldados se prepararam para partir diretamente para a tribo do demônio caído, e parece que 2 meses já tinham se passado, e justamente onde os professores estavam reunidos, eles estavam comentando sobre os alunos que acabaram se destacando e estavam tomando liderança no ranking de pontos, e coisas relacionadas desse tipo. A escória de antes novamente tentou falar mal do protagonista para o seu professor atual, dizendo que o rapaz apenas tinha dado sorte para ter conseguido ficar em primeiro lugar no exame anterior. No entanto, o professor atual do garoto apenas disse para o resto de Strume que ele se colocasse em seu devido lugar, e não se esquecesse de que ele era um professor, então deveria agir como tal e mostrar no mínimo um pouco de decência, isso se ele tivesse, claro. A escória perguntou se ele estava realmente errado, afirmando que o protagonista era somente uma perda de tempo, e não importava quantos recursos o professor atual desse ao protagonista, ele ainda assim seria um total inutilizável. Na cabeça desse Strume, descobrimos que ele criou um rancor enorme do jovem Au, e o professor do garoto resolveu fazer outra aposta com esse pedaço de lavagem, e ele apostava que o protagonista ainda assim seria o campeão naquele torneio também. Quando o Strume perguntou o que o professor gostaria de apostar, eles resolveram apostar justamente 10 pontos divinos, mas parece que esse resto de lavagem não tinha tudo isso, mas tinha alguns deveres divinos, e apostava os deveres dele contra os do professor atual. A escória tinha apostado a cura divina de nível 3 que ele tinha, e o professor do prota aceitou a proposta. No entanto, o protagonista já tinha começado um tipo de missão que daria a ele 80 pontos de avaliação, e estava prestes a concluir a mesma com sucesso. Não sei quem foi que pensou isso, mas foi dito que uma tarefa que dava 80 pontos de avaliação era extremamente difícil para um estudante. Mas se fosse concluído com sucesso, com certeza isso acabaria chamando e muito a atenção das universidades topo de linha, e mesmo que a avaliação final não fosse excelente, ainda assim faria com que as universidades ficassem de olho nesse aluno. Voltando para o abismo em si, esse campo originalmente tinha milhões de demônios isolados, e agora restavam menos de 100 mil. A estratégia do protagonista estava certa no fim das contas, e agora ele tinha algo em torno de 900 mil soldados esqueletos, então estava na hora de ele começar a agir. Logo, ele deu o comando para que seus exércitos atacassem, e vemos os mesmos acabando com esses demônios, e um dos esqueletos perguntou o porquê de eles não se renderem. Depois de 20 minutos, eles tinham conseguido conquistar a vitória mais uma vez, e enquanto esses esqueletos que pareciam ser algum tipo de mago usavam suas habilidades nos demônios que foram apagados, uma nova criatura surgiu nos exércitos do protagonista, e era esse esqueleto que aparentava ser uma mulher, e ele tinha o nome de Ressuscitador de Esqueletos. O prota até chegou a achar que acabaria sendo amaldiçoado, isso porque os ressuscitadores de esqueletos eram ainda mais poderosos do que os cavaleiros esqueletos em si, e agora o exército do protagonista estava ainda mais poderoso que antes, e já vemos alguns soldados que ele acabou perdendo se recuperando novamente graças a essa nova criatura que se juntou aos seus exércitos. O garoto estava certo de que agora os seus exércitos não sofreriam altos danos, e um cavaleiro se prostrou perante o protagonista com um tipo de cristal diferenciado, e parece que esse era um item sagrado de nível 1. Parece que, depois que essa gema fosse carregada no núcleo em si, isso iria garantir a alguns membros do núcleo que aprendessem a habilidade de usar bolas de fogo, e o poder das mesmas era equivalente ao poder do proprietário do núcleo em si. O prota disse algo relativamente complexo, dizendo que a fonte da desolação poderia desencadear uma transição de vida, e ele iria tentar no clã de gafanhotos depois que tudo isso acabasse realmente. Com aquele exército com a força de 1 milhão, não tinha motivo para ele temer enfrentar o martelo de Zan Shaolonlon, e enviou a tarefa logo após isso. Parece que ele tinha conseguido concluir a tarefa anterior com sucesso e já tinha ganho os 80 pontos mencionados anteriormente, mas a próxima tarefa era uma que daria a ele 70 pontos em si, ordenando logo depois disso que seus exércitos marchassem em direção a esse novo objetivo. 3 dias haviam se passado, e parece que o protagonista tinha conseguido completar essa segunda tarefa também, e o professor do garoto estava cheio de orgulho de seu aluno, já que em somente 3 dias ele foi capaz de fazer algo que os outros alunos com certeza poderiam até nunca conseguir fazer. Atualmente, o garoto estava em 4º lugar no ranking,
e a escória de antes não queria aceitar que o garoto era realmente muito bom. Só nesse momento, 2 universidades de topo de linha gostariam de fazer uma entrevista com o protagonista, e uma de segunda categoria também, ou seja, o garoto estava chamando a atenção de todas as universidades pelo que deu para entender aqui. Isso claramente deixou o Strume de antes com uma inveja enorme, e ele ainda disse que não apoiava o que o diretor estava fazendo, dizendo que não tinha por que ele mostrar somente os convites feitos diretamente para o protagonista, e não mostrar nenhum feito para os outros estudantes em si. Mas o que ele não esperava era que o motivo de o diretor não ter mostrado antes nenhum convite para os outros estudantes era justamente porque não tinha nenhum. Nem ele acreditava que isso era realmente possível, pois o protagonista ainda estava no 4º lugar e já tinha recebido vários convites. Segundo o diretor, o pré-requisito para que as universidades enviassem um convite era ter um total de pontos de avaliação por volta dos 3.000 e também conseguir completar pelo menos uma tarefa que desse 80 pontos ou acima disso, e somente o protagonista foi capaz de conseguir fazer isso. Quando esse inseto percebeu que o estudante que ele estava ajudando também tinha recebido um convite das universidades topo de linha, ele finalmente se acalmou um pouco, e o que ele estava preocupado agora era justamente em ganhar a aposta que ele tinha feito com o professor Duan atualmente. Apenas 3 tarefas restavam, e isso era ele falando para o Strume de antes, dizendo que ele precisava trabalhar duro para poder finalizar a tarefa e não deixar que o protagonista pegasse a liderança, e o projeto de Strume que estava recebendo a ajuda de seu professor iria fazer uma tarefa que daria a ele 90 pontos. Do lado do protagonista, ele tinha 3 missões para poder completar, e uma delas daria a ele 100 pontos e as outras 2 90 pontos. O garoto atualmente tinha um total de 3.480 pontos, e agora estava em 3º lugar, e ele ainda estava a 130 pontos do 1º lugar, e precisava completar pelo menos 2 dessas missões, mas todas eram um tanto quanto complicadas para serem concluídas. Ainda assim, ele tinha um exército de 20 milhões de esqueletos, 2 formas de vida heróica e também 190 formas de vida transcendentes, e achou melhor tentar seguir com essas missões, e tentaria acabar com a tribo de Minotauros primeiro. Nesse mesmo instante, temos exatamente um corte para a tribo de Minotauros, e esses 2 estavam fazendo algum tipo de parceria pelo que pude entender, mas enquanto eles conversavam, um dos Minotauros estava para poder acabar com eles se eles continuassem jogando conversa fora. 1 hora já havia se passado, e eles perceberam que era melhor que eles recuassem, e se eles continuassem com aquilo, eles acabariam esgotando todos os recursos que eles tinham. Além disso, mesmo que eles até juntassem suas forças, eles não iriam conseguir concluir aquela tarefa, muito menos superar o protagonista em si. Por falar no protagonista, esse leão percebeu alguma coisa poderosa se aproximando, e era justamente o enorme exército do cara que tinha acabado de ser mencionado. Com essa legião inteira de soldados esqueletos, o protagonista atacava sem parar aquele minotauro gigante, e os 2 Strumes acharam que essa era a oportunidade perfeita que eles estavam querendo, pois mesmo que o exército fosse grande, eles ainda eram bem fracos, e acharam melhor continuar avançando para poderem sair dali. No instante em que o prota percebeu o que os insetos estavam querendo fazer, ele deu comando para que o controlador de ossos fosse invocado, e logo mesmo apareceu controlando esse outro esqueleto, que pelo visto era bem mais poderoso. Outro também apareceu em seguida, e até mesmo os lagartos que eram apagados acabavam virando esqueletos para aumentar os números do protagonista, o que fez as escórias se perguntarem como que eles poderiam lutar contra aquilo. Antes que eles agissem, esse gigante esqueleto deu uma ordem para que eles não se movessem, e o prota foi quem apareceu para poder saudar seus colegas de classe. Quando o cara que queria ver o protagonista ser apagado da história a todo custo perguntou se o núcleo do clã do garoto não era de gafanhotos, o prota sequer teve o trabalho de responder, e disse que a cortesia demandava reciprocidade, então ele iria ver o inseto partir, tudo isso devido à tentativa do mesmo anteriormente de acabar com o garoto. Parece que esse resto de lavagem não contava com isso, e o leão de antes, ao ver seu antigo companheiro acabar sendo apagado da história bem em sua frente, ele disse ao protagonista que eles não tinham tantos conflitos assim. Ele até poderia se desculpar pelo desentendimento anterior, mas se o prota acabasse com ele, isso ainda não traria benefício nenhum para o garoto, mas deixá-lo com vida também não iria levar benefício algum para o garoto em si. Parece que esse leão estava querendo dividir todos os tesouros que ele tinha conseguido obter nesse lugar com o protagonista, e apenas pedia a ele por uma saída, e já que ele tinha colocado dessa forma, então o garoto aceitou a oferta do mesmo e permitiu que ele se retirasse dali. Por fim, avistamos o leão fugindo com o rabo entre as pernas, e 5 horas depois, vemos que os minotauros haviam sido totalmente derrotados, e os sobreviventes se renderam, desejando assim se submeter ao seu novo mestre. Como ele tinha conseguido concluir essa missão, ele foi capaz de ganhar os 90 pontos, e agora ele estava apenas a 40 pontos do primeiro lugar em si,
e ainda restavam 2 missões para serem concluídas. No entanto, de repente, o garoto percebeu que alguém já tinha concluído uma das missões, restando assim somente uma missão em si para ser concluída. Quando ele viu quem era, descobriu que era justamente a Divina Dama que queria a todo custo que ele fosse o escravo dela, e ela estava no 2º lugar atualmente. Se ele realmente quisesse vencer aquele teste em primeiro lugar, ele precisava dar um jeito de derrotar esse sapo negro meio-deus. A dificuldade dessa tarefa era muito difícil, mas se ele quisesse atrair a atenção da Academia de Kyoto topo de linha, ele precisava chegar ao primeiro lugar a todo custo. Logo, ele deu o comando para que todas as suas tropas se movessem novamente, e o novo alvo dele seria justamente esse sapo estranho. Atualmente, algo em torno de 11 classes tinha concluído as suas avaliações, e o professor Tian, que era o professor do protagonista, tinha atualmente 3 dos estudantes dele que ainda permaneciam por ali. A Divina Dama estava com 10 pontos acima do prota apenas, ganhando assim o 2º lugar, e o garoto ficando com o 3º, e ele se perguntava o que eles estavam fazendo. Parece que o resto de lavagem continuava fazendo de tudo para desencorajar o professor a acreditar em seus alunos, e a última tarefa seria justamente derrotar um semideus, perguntando se ele realmente achava que eles seriam capazes de aceitar um desafio como esse. Parece que essa tarefa é uma que ninguém na história foi capaz de conseguir concluir com sucesso, mas o professor do garoto disse que atualmente, tanto o protagonista quanto a Divina Dama estavam enfrentando essa tarefa em si, e quanto ao resultado, eles acabariam vendo depois de qualquer maneira. Mas ele acreditava fielmente de que os seus estudantes iriam conseguir entregar excelentes resultados dessa última tarefa em si, e por fim avistamos a Divina Dama com seus pássaros do trovão, que de fato eram bem poderosos, conseguindo assim acabar com vários soldados sapos. No entanto, acho que isso ainda não seria o bastante para acabar com essa criatura tão facilmente assim, e ele acabou ativando um escudo, dizendo que devido à Divina Dama ter invadido a tribo dele e acabado com seus companheiros, ele não iria permitir que ela acabasse indo dessa para uma melhor de um jeito simples. Logo, ela percebeu que aquele escudo com certeza não era algo bom, e ela acabou sendo acertada por uma habilidade desse semideus, ficando gravemente ferida. Ainda assim, ela ativou uma habilidade de cura nesse mesmo instante, conseguindo assim se recuperar e voltar para o campo de batalha com sucesso. Ela ativou outra habilidade também, pois não iria deixar barato o que aconteceu, e lançou não somente uma esfera de raio, mas várias juntamente com seus outros pássaros, até que depois de muito tentar, ela finalmente foi capaz de conseguir destruir aquela barreira. Dessa vez o sapo resolveu atacar também, e nesse momento ela percebeu que a situação estava começando a ficar complexa, pois um sapo gigante apareceu bem diante sua frente, e o mesmo imediatamente jogou sua língua na direção da Divina Dama, agarrando ela no mesmo instante e puxando essa donzela para si. Assim que ele conseguiu prender a Divina Dama em sua boca, ela não estava acreditando no que estava acontecendo, pois devido ao tamanho enorme daquela criatura, ela não seria capaz de conseguir machucá-lo com seus raios, chegando a pensar que esse era o seu fim. De repente, ela acabou recebendo uma ligação do protagonista, se perguntando por que o garoto tinha que ligar em um momento tão difícil quanto esse. Assim que ela atendeu a ligação, ele perguntou onde que ela estava, já que a decoração no fundo dela era bem única, mas parece que isso não era da conta dele. Ele então perguntou se ela gostaria de cooperar, caso contrário, nos próximos 10 minutos, os pássaros trovões dela seriam totalmente apagados da história. Apesar de ela ter se mostrado contra essa parceria no início, no final ela acabou aceitando a oferta do garoto, mas para deixar mais claro as coisas, se eles conseguissem vencer, ela gostaria do corpo daquele semideus que eles estavam enfrentando, e ele poderia ficar com o restante em si. Por fim, ele também aceitou os termos, e disse para que ela emitisse um comando divino imediatamente para que os pássaros trovões dela pegassem as tropas de elite do protagonista. Quando ele deu a localização dele para ela perguntou como que eles iriam conseguir lugar naquele lugar, mas no mesmo instante vemos os pássaros da Divina Dama indo diretamente na direção do protagonista, e até mesmo ele ficou admirado com a velocidade que eles chegaram ali. Depois de finalmente conseguirem estar juntos, o protagonista subiu em um dos pássaros da Divina Dama. Enquanto seus outros soldados fizeram o mesmo também, o semideus deu comando para que seus soldados sapos acabassem com a legião de esqueletos também. Enquanto os sapos acabavam com os esqueletos do protagonista, ao ver aquela pilha de ossos, ele percebeu que os soldados dele eram de fato muito fracos quando se tratava de individualidade, mas pelo menos eles ainda poderiam contribuir com os fragmentos de osso para poder criar um ser ainda mais poderoso. Logo, ele deu comando para que o seu controlador de ossos agisse, e assim foi feito como ordenado, e ele conseguiu invocar um esqueleto gigante ainda mais forte, mas parece que os sapos de antes também não iriam ficar apenas parados esperando pelo seu fim iminente chegar.
De qualquer maneira, o gigante não perdeu tempo e atacou todas as tropas rivais que ele podia, enquanto o protagonista dava o comando para que seus outros soldados também atacassem, e os minotauros entraram para a batalha também. Enquanto eles acabavam com os sapos, esse esqueleto do protagonista usava suas habilidades para poder criar ainda mais soldados, chegando a criar esqueletos até mesmo com os ossos dos sapos em si. Parece que as criaturas não estavam acreditando no que tinham acabado de presenciar, e os pássaros da Divina Dama desceu dos céus completando o serviço. O semideus finalmente reconheceu que tinha subestimado demais os seus oponentes, resolvendo assim levar as coisas um pouco mais a sério, lançando uma habilidade que deixou os céus escuros e a lua mudar a cor para um preto avermelhado. Essa habilidade era de fato aterrorizante, e a força dos esqueletos estava sendo drenada graças a isso, mas a Divina Dama perguntou o que ela poderia fazer, pois todos os familiares dela estavam ali, chegando a perguntar se eles realmente iriam perder. De repente, o protagonista acabou recebendo uma mensagem de seus soldados que ainda não haviam sido invocados para a luta, dizendo que eles também estavam dispostos a lutar, e isso com certeza poderia acabar ajudando o garoto a sair dessa situação. Um novo dia havia chegado, e eles agora poderiam trazer o restante de seus soldados, abrindo assim o portão para que eles pudessem passar. Nesse momento, avistamos as cartas trunfo do protagonista se apresentando, e imediatamente os mesmos foram para a batalha ajudar o seu mestre, inclusive os gafanhotos também, que disseram ao protagonista que estavam prontos para serem sacrificados pelo bem de seu Deus. Quando ele viu isso, parece que nem mesmo o garoto acreditou no que tinha acabado de presenciar, e deu o comando para que o sacrifício de vida fosse executado. Parece que a recompensa para esse sacrifício era simplesmente perfeita, se perguntando se os céus por acaso estavam ajudando o garoto, e essa tocha era capaz de repelir as trevas, garantindo assim uma energia positiva para os seus familiares. Logo, ele segurou a mesma no alto, dando comando para que ela repelisse toda aquela escuridão, e isso acabou afetando bastante os sapos de antes, chegando assim a hora do protagonista contra-atacar com a Divina Dama. O semideus não estava acreditando no que tinha presenciado, pois um item não deveria ser capaz de repelir as suas trevas, e o protagonista continuava avançando, destruindo toda a escuridão que enfraquecia os seus soldados. Quando ele estava de frente para o sapo gigante que tinha prendido a Divina Dama em sua boca, o protagonista deu o comando para que os seus soldados acabassem com aquele gigante, e assim os seus exércitos obedeceram ao seu Deus, permitindo que ela finalmente fosse capaz de sair daquela prisão horrível. Nesse mesmo instante, ela ativou sua habilidade de bola de raio, e jogou provavelmente no semideus, mas os ataques não acabariam aí, e unindo forças com os soldados do protagonista, eles foram capazes de causar um enorme estrago nos soldados do sapo. Enquanto o gigante do protagonista esmagava as moscas, o semideus parece que começou a ficar preocupado, e antes que ele realmente pudesse fugir, o prota apareceu novamente com sua tocha, e a Divina Dama aproveitou a oportunidade para poder lançar seus raios nesse comedor de moscas. Com isso, eles foram capazes de acabar finalmente com essa luta insana, e como ela tinha mencionado anteriormente, ela queria apenas o corpo do semideus, e o restante o protagonista poderia ficar com ele. O semideus pediu para que eles deixassem o mesmo ir embora, e ele daria tudo o que ele tinha em troca de sua vida, mas o prota disse que depois que ele fosse deletado, tudo seria do garoto de qualquer maneira, e logo depois disso o mesmo foi totalmente aniquilado. Meia hora depois, eles estavam de frente para esses tesouros, e conforme o combinado deles dois anteriormente, tudo aquilo pertencia unicamente ao garoto, e ele perguntou se ela realmente não queria pegar uma ou duas coisas daquele montante de coisas. Mas parece que não, e como eles tinham feito um acordo anteriormente, tudo pertenceria ao garoto, exceto pelo corpo do semideus. Nesse caso, ele acabou colocando uma coroa de ouro nela, dizendo para que ela considerasse aquilo como um tipo de pagamento ou presente pela ajuda dela, o que acabou deixando a Divina Dama envergonhada, aceitando assim o que o protagonista tinha dado a ela como presente. Por fim, ele recebeu uma mensagem de seu professor, dizendo que ele tinha feito um ótimo trabalho, e agora os cabeças das universidades topo de linha juntamente com os oficiais dos melhores colégios estavam interessados em conhecer o garoto, pedindo assim para que o mesmo retornasse o mais rápido possível. Quando eles já estavam de volta, o professor pediu para que os mesmos o acompanhassem e que eles não dissessem besteiras, pois aqueles professores eram todos deuses de verdade. Eu confesso que esses deuses estão um tanto quanto comuns demais para mim, mas de qualquer maneira, o protagonista se perguntava se aqueles deuses eram capazes de ver a habilidade única que ele possuía de sacrifício de vida. Por fim, esse resolveu começar justamente com a Divina Dama, dizendo que a família dela era de fato uma família importante, que tinha muitos recursos, além do que ela tinha também um corpo divino naquele teste, e perguntou se ela estava planejando usar isso para criar uma forma de vida Lorde, e quanto de divindade que ela tinha agora. Pelo que esse oficial comentou consigo,
Parece que o fato de a Divina Dama não ser nem um semideus ainda, mas ainda assim ser capaz de tentar produzir uma forma de vida de Lorde, era algo simplesmente incrível. Isso porque eles tinham oficiais que já eram semideuses por anos, e nenhum deles ainda foram capazes de conseguir produzir uma forma de vida Lorde, sem contar que, da forma que o deus de antes falou, parece que as chances da Divina Dama conseguir isso eram bem altas. Ela disse em seguida que tinha pontos divinos, e era como Deus havia mencionado, e eu acho que era o Prota que estava pensando isso, mas ele achou que ela era realmente muito rica para ter investido tanto assim em seus pontos de divindade. Parece que as qualificações da Divina Dama com certeza satisfaziam os requisitos para que ela entrasse em uma das 3 universidades que eles tinham. Depois que ela conseguisse terminar a cultivação da forma de vida Lorde que ela estava trabalhando tanto, ela poderia tentar entrar em qualquer uma das universidades deles e ir direto para os procedimentos preparatórios, e com isso ela poderia experienciar a vida universitária de antemão. A Divina Dama apenas agradeceu, e parece que as coisas para o lado do protagonista não seriam tão simples assim quanto foram para ela. O mesmo Deus disse que eles viram as informações do garoto anteriormente, perguntando em seguida se o núcleo familiar dele principal não era justamente dos gafanhotos, e era exatamente isso. Com relação aos pontos divinos do garoto, parece que ele tinha somente um, e novamente esse Deus colocou um X na planilha do protagonista, e ele tinha somente mais uma dúvida, e ele queria saber como que o protagonista foi capaz de ter uma forma de vida heróica do clã Jiangfen e ainda por cima conseguir a versão fraca do exército do Lorde Esqueleto no reino divino dele, que ele tinha anteriormente mostrado nos testes. O protagonista percebeu nesse momento que os deuses não eram capazes de ver a habilidade de sacrifício de vida que ele tinha, e o jovem perguntou se ele tinha a opção de não responder a essa pergunta. Isso fez com que esse Deus dissesse que mesmo que o protagonista fosse um excelente estudante, ele ainda assim não atendia os requisitos para que ele entrasse nas universidades que eles possuíam. Se ele ainda quisesse entrar na universidade deles, o garoto poderia continuar fazendo um excelente trabalho e encontrar-se com eles no exame de entrada, e a diretora dizia que era uma pena que as 3 universidades não eram capazes de ver a excelência do protagonista em si. Mas isso não desmotivou o garoto pelo visto, e ele disse que ainda assim iria dar o seu melhor para ver os deuses no teste de entrada, e eles apenas desejaram sorte para o garoto em sua jornada. O professor do Prota até tentou confortar o garoto dizendo que também tinha outras universidades topo de linha que adorariam ter o rapaz consigo, mas ele disse que não tinha necessidade de seu professor dizer tais coisas, pois a universidade que ele queria entrar era justamente a Universidade Imperial. Saindo dali, a Divina Dama comentou que uma vez que ela tivesse cultivado a forma de vida de um Lorde, ela iria para uma das melhores universidades como uma estudante que tinha vaga garantida, onde os recursos acabariam sendo melhores para o desenvolvimento dela, e ela perguntou se o protagonista gostaria de ir para a Universidade Imperial. A resposta dele foi que ele definitivamente iria entrar para a Imperial, isso tudo para poder encontrar os seus pais no Caos Estrela do Mar, e ele precisava dar um jeito de conseguir isso. Logo, ela disse também que iria escolher a Universidade Imperial, mas se ela entrasse nessa universidade como um estudante garantido, mas ela ainda iria usar tudo que estivesse ao seu dispor para poder ser promovida rapidamente, então quando eles se encontrassem novamente um dia, era capaz de o garoto não ser mais um oponente para ela. Ou seja, ela voltou novamente com aquela conversa do garoto acabar se tornando escravo dela antes que ela se tornasse uma estudante da Universidade Imperial em si. O protagonista disse que tinha ganho bastante dinheiro por conta própria, perguntando se realmente tinha necessidade para ele acabar sendo escravo dela. O que ele precisava agora era separar os ganhos que ele tinha conseguido naquele dia, então, como ele precisava ir agora, se despediu da Divina Dama. Com um olhar triste, ela resolveu se despedir do Prota também, e em seus pensamentos, ela dizia que o garoto era realmente bobo, mas ele ainda assim estava bem fofo naquela forma de esqueleto que eles acabaram se encontrando anteriormente. No reino divino do protagonista, novamente, o garoto acabou absorvendo uma carta de divindade, e aqui apenas foram mostradas para ele várias coisas que ele acabou conseguindo, que se eu fosse citar o que era cada coisa, demoraria uma eternidade. Mas parece que com o dinheiro que ele tinha agora, ele poderia melhorar os equipamentos de seus familiares para aumentar o poder de combate deles, mas a coisa mais importante agora que ele precisava fazer era justamente preparar um salto de vida para os seus gafanhotos, querendo dizer que ele precisava dar um jeito de deixá-los mais fortes. A primeira coisa que ele fez foi ativar uma coisa chamada Fonte da Imolação, e vemos os gafanhotos do protagonista sendo invocados, e agora parece que eles teriam mais resistência, mais tenacidade, e também aumentariam bastante a sua resistência contra efeitos negativos. Tudo isso fez com que o garoto passasse a chamar seus pequenos de insetos imolados, que eu não faço ideia do que isso significa.
O próximo passo era usar o coração do sapo que ele tinha conseguido anteriormente para poder construir um caminho para os feitiços escuros, e agora com isso, eles poderiam voar discretamente e causar todo tipo de efeito negativo nos inimigos, e eles estavam no caminho dos gafanhotos assassinos, chamando esses gafanhotos de insetos de feitiço negro, um nome totalmente sem criatividade na minha opinião. De repente, ele recebeu um aviso novamente do templo, onde os seus homens pediam perdão ao seu Deus, pois por causa dos que estavam com ele no processo de decomposição de item, acidentalmente acabaram deixando cair o cajado divino dado pelo protagonista na máquina de decomposição em si, implorando pelo perdão dos pecados dele para o seu Deus. Isso era realmente um desperdício enorme, o que fez com que o garoto fosse pessoalmente verificar o que tinha acontecido. Chegando lá, esse anão continuou pedindo perdão pelo que aconteceu, e o prota apenas disse para que eles se lembrassem daquele erro e trabalhassem mais seriamente no futuro, para que assim o mesmo erro não viesse a acontecer mais uma vez. Quando ele resolveu dar uma olhada na máquina de decomposição, acabou avistando alguns itens bem interessantes e chegou a ver um dos itens que era capaz de reparar artefatos sagrados, percebendo que a lei da gula dele poderia ser consertada com isso. No instante que ele usou isso, percebeu que a lei da gula começou a ser consertada realmente, mas alguma coisa estava diferente, e parece que normalmente as criaturas poderiam evoluir ao devorarem criaturas que tivessem até 1000 vezes a energia dessas criaturas em si, mas o valor atual era de apenas 999 vezes, o que era praticamente a mesma coisa, eu diria. Isso fez o garoto se perguntar se ele poderia consertar a lei da gula completamente com os recursos certos, e para conseguir aquele item que reparava os artefatos sagrados, ele precisaria desmanchar justamente os itens sagrados em si. Isso fez o garoto começar a pensar em um jeito de conseguir tais itens para si, e resolveu dar uma olhada no que as pessoas online diziam a respeito do assunto. Parece que ele não teve um resultado muito positivo a respeito disso, e alguém comentou algo sobre estar querendo reparar uma arma com poder divino e sagrado, e isso fez o garoto se perguntar se seria possível que a fonte da relíquia sagrada fosse capaz de resolver esse problema. Por fim, parece que teve uma pessoa que acabou oferecendo sua ajuda para o garoto, dizendo que, se ele precisasse de alguma coisa, bastava que o rapaz entrasse em contato com ele, e assim foi feito. Rapidamente essa pessoa já entrou em contato com o protagonista, perguntando se ele realmente seria capaz de restaurar a sua arma. A resposta do garoto foi que ele apenas iria tentar, já que depois de tudo, esse cara que queria reparar a sua arma já tinha tentado um monte de vezes no passado, mas até agora não tinha encontrado ninguém que conseguisse fazer isso. Tentar uma vez mais não iria custar nada, e se a pessoa do outro lado confiasse no protagonista, era para ele enviar algumas relíquias sagradas. A pessoa do outro lado disse que já tinha baixado um aplicativo antifraudes, e não era para o garoto pensar em sequer passar o outro para trás, perguntando depois disso que nível de relíquia sagrada o prota queria, e essa pessoa poderia dar qualquer relíquia de nível 4 para baixo pelo que pude entender, e as de níveis mais altos acabaria levando um tempo para serem encontradas. Claro que na cabeça do garoto, isso já seria muito mais do que o suficiente, e disse para a pessoa do outro lado que a relíquia de nível 1 seria o bastante para isso, e uma enorme caixa caiu diante o prota nesse instante. O garoto até ficou tentado em bloquear a pessoa e sair correndo com todas aquelas relíquias para ele, mas isso seria algo que ele com certeza não iria fazer, pois o nome do reino divino antifraude soava muito intimidador. Depois disso, o garoto começou a jogar algumas coisas na fornalha dele, e 2 horas depois, ele tinha um total de 109 relíquias sagradas restauradas, e se ele ficasse com 9 delas, ele achou que isso não seria descoberto. No instante que ele transferiu com sucesso todas as 100 relíquias para essa pessoa, a mesma disse que o garoto era o salvador dela, ou dele, e disse que o protagonista precisava ajudá-lo em seu reino divino. O prota disse que essa pessoa era muito gentil, mas ele também queria ajudar os outros o máximo que ele pudesse, e avistamos o professor do garoto em um tipo de meditação ou algo assim. Voltando um pouco no passado, vemos a escória de antes entregando a cura divina de nível 3 que ele tinha postado com o professor do protagonista, e de repente ele recebeu uma ligação do garoto. Parece que pelo garoto não ter nenhum problema maior para resolver, ele queria perguntar ao seu professor se ele conhecia algum jeito de conseguir recursos para subir o nível do núcleo do reino divino, e ele tinha buscado online, mas não conseguiu encontrar nada. Segundo o professor, ele comentou que recursos domo divindade, núcleo de fragmentos e outras coisas que ajudariam o garoto a aumentar o nível do seu núcleo em si, eram bem raros de serem encontrados, e por isso ele talvez não conseguisse achar nada online. Isso porque no momento que eles eram disponíveis para compra, rapidamente esses itens eram comprados por grandes corporações, e eles não tinham chance de conseguir tais recursos. Mas se o garoto ajudasse o professor a derrotar o Liu Letian, que eu não sei quem é, mas acho que era justamente escória do antigo professor dele, esse professor jurou que iria dar a coleção dele para o garoto.
Depois que o prota agradeceu, o professor disse que tinha outro jeito também, e parece que ele também enfrentou o problema de não ser capaz de carregar as relíquias dele devido a ter um núcleo de nível baixo. Com isso, um veterano que tinha boas relações com ele, levou o professor para um lugar chamado Arena de Sangue, e o vencedor de cada competição ganhava um fragmento de núcleo como recompensa. Se o prota quisesse realmente lutar contra outros reinos divinos e até mesmo outras raças de diferentes civilizações, ele poderia acabar perdendo grande parte de seus seguidores. Mas se ele vencesse, ele poderia ganhar os fragmentos do núcleo como recompensa, perguntando em seguida se o garoto realmente gostaria de participar de tal tipo de competição. Em seus pensamentos, ele dizia que tinha gastado muito dinheiro melhorando seus seguidores e estava procurando por uma oportunidade para poder testar a força atual deles, e por fim disse ao professor que aceitava a oferta dele. No próximo dia, temos um corte exatamente para a Arena de Sangue em si, e o garoto estava achando aquele lugar simplesmente magnífico. Parece que essas máscaras poderiam proteger eles da detecção de semideuses e os que estivessem abaixo disso, e uma vez que eles estivessem em um reino exterior, eles deveriam ser cuidadosos. Na recepção, foi dito para eles colocarem suas informações primeiro, e o professor comentava que as competições eram divididas em 3 categorias baseadas no nível do competir, sendo elas: competições para seres divinos, semideuses e verdadeiros deuses. A menos que os competidores especialmente solicitassem, o nível de competição normalmente não iria ser alterado. Além disso, não tinha limite no número de seguidores da competição. Sem contar que para admitir a derrota nesse lugar, os seguidores deveriam ser no mínimo reduzidos a 50%, e concorrentes teimosos iriam persistir até que a chance de mortalidade alcançasse os 100%. Parece que o protagonista já iria participar de um duelo, o que deixou o garoto admirado por ser tão rápido assim, e nem mesmo ele entendeu o que estava acontecendo, já que de repente ele começou a ser puxado para um lugar totalmente diferente. Quando ele finalmente estava no local onde a luta aconteceria, parece que essa pessoa já tinha reconhecido que o protagonista era um iniciante, e esse cara estava se garantindo, dizendo que seus ratos cuidavam bem dos novatos e coisas do tipo, e aquele duelo acabaria em breve. Parece que as pessoas da plateia até chegaram a ter pena do protagonista. No entanto, parece que isso não incomodou tanto o garoto, exceto pelo fato de que seu oponente tinha uma reputação terrível e também era um cara um tanto quanto brutal. Foi pedido ao garoto que ele liberasse os seus seguidores, pois a competição iria começar oficialmente dentro de 3 minutos, e vemos o inseto de antes colocar os seus ratos para poderem acabar com o garoto, dizendo que ele poderia desistir caso quisesse, e depois que ele acabasse com todos os seguidores do protagonista, ele deixaria o garoto sair. Mas parece que isso não intimidou nem um pouco nosso prota, pois em questão de número, os números dele eram muito maiores do que os do inseto, que inclusive estava achando que levaria melhor somente por estar lidando com alguns gafanhotos. Por fim, a competição entre esses 2 controladores de pragas tinha começado, e a pergunta que não quer calar é: qual dos 2 vai levar a melhor nessa? Mas para sabermos o que vai acontecer a seguir, você precisa deixar o seu like para poder apoiar o meu trabalho e me mostrar que você está gostando de acompanhar essa obra. Foi uma honra e um privilégio para mim ter sua presença comigo até aqui. Desejo tudo de melhor sempre para você e sua família. Um forte abraço e até a próxima!